Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast. Estamos aqui hoje com o Matheus Paderes, que é formado em Sistemas de Informação e especializado em Business Agility. E também é professor do módulo de autogestão do reservatório de dopamina, que é um módulo muito elogiado pelos alunos. A galera tem uma alta retenção nas aulas do módulo de autogestão. Muita gente no início tinha preconceito. Acho que esse nome está muito banalizado, inclusive acho que é uma coisa legal da gente falar aqui. E a galera muitas vezes tinha um certo preconceito. Essa questão de produtividade tóxica, eu vou aprender a ser produtivo, vou ficar ansioso com a produtividade. Mas na verdade o Matheus, de uma forma muito brilhante, mostrou lá que produtividade não é sinônimo de ansiedade ou não precisa ser sinônimo de ansiedade. E aí, Matheus, obrigado pela sua presença, cara. Já vamos começar com esse tópico aí, meu. Por que essa coisa de autogestão e produtividade hoje, na sua visão, gera um certo preconceito na população, assim? Você concorda com isso também? Concordo. Tem dois pontos. Tem o ponto da produtividade tóxica, que eu acho que já foi muito vendido isso, né? Não sei se foi muito por conta de pandemia, pós-pandemia, todo mundo trabalhando muito e muita gestão de tempo, trabalho pelo trabalho. E no final, produtividade vira mais um problema do que uma solução. E tem também a questão de gestão de tempo, organização muito coach, né? Que você vende que é a solução para tudo. A parte de produtividade tóxica é algo que a gente tenta evitar muito, né? Você vê a produtividade como um fim. Eu quero alcançar a produtividade, eu quero ser produtivo. E a produtividade acaba não tendo um objetivo. A produtividade ela tem que ser um meio, né? Eu falei bastante isso no RD Experience. A produtividade tem que ser um meio para eu alcançar um objetivo. Um meio para eu alcançar performance. Um meio para eu aumentar meu impacto. Não adianta ela ser o meu fim. Se ela for fim e eu quero ser produtivo por ser produtivo, no final do dia a minha chance de ter um burnout é maior. A chance de terminar o dia ansioso, querendo fazer muita coisa é maior. Acaba não tendo tanta função. Perfeito. E o que você... Você seria um cara, por exemplo, que dentro de uma empresa teria um papel de... algo ali no eixo de CEO, de organização de projetos, de operações. Isso. Hoje eu tenho o cargo de diretor de projetos, né? Tô guiando a carreira no médio prazo para sentar aí numa cadeira de CEO. Legal. E pra galera entender, assim, quem não é da área das empresas, como é que funciona a vertente de um diretor de projeto? Digamos que aqui no RD eu queira, a partir de agora, ter um novo podcast. Assim, você é o cara que organizaria a implementação disso. Viabilizar a estruturação, a operação, a execução de todos os projetos dentro de uma empresa. Então, dentro da empresa, alguém tem uma ideia. Essa ideia pode ser desde uma ideia para implementar alguma coisa internamente à empresa ou alguma coisa externa, né? Então, vamos dizer aqui que a gente tem o RD. Nós queremos implementar um novo produto para o RD. É uma ideia externa. A gente está passando essa ideia para um usuário final, para um cliente. Ou a gente pode ter a ideia de fazer uma melhoria de um processo. Então, a gente entende que o nosso processo de atendimento do suporte não está tão legal. A nossa ideia de instabilidades da ferramenta não está tão legal. Então, a gente tem um projeto interno para melhorar algum processo da empresa. Para todos esses projetos, você tem alguém que é designado para organizar aquilo. Então, normalmente sou eu ou meu time que vai cuidar disso daí. E aí, além disso, você tem os processos que guiam o dia a dia. Então, como que eu sei se a equipe está sendo produtiva? Como que eu sei que os projetos estão sendo tocados da melhor forma possível? Quais são os processos que eu tenho ao longo de um dia que garantem a qualidade minha no final da operação? Esses processos também ficam comigo para garantir que eles estão sendo executados da melhor forma e também que eles estão sendo melhorados, né? Nenhum processo ele é infinito, ele está na sua última versão. A gente sempre está melhorando ele. E você hoje imagino que com a tecnologia, as ferramentas para colocar isso em prática são inúmeras, né? São. Tem ferramentas de gestão de projetos mesmo, hoje vai aparecendo muita ferramenta. Eu gosto muito do básico, porque eu acho que a ferramenta ela não vai resolver o problema do processo. E às vezes a ferramenta ela pode estar até meio poluída, né? Tipo, piora a situação. Primeiro vem processo, né? Pessoas, processos e ferramentas. Né? Se você não tem as pessoas corretas, você não vai conseguir desenhar um processo que vai ser executável, que vai ter o output necessário. Consequentemente, não vai ter ferramenta que vai resolver seu problema. Então, tem que ter uma pessoa que esteja ali comprada com a empresa em relação à cultura, em relação a habilidades. Ela tem que estar preparada para a posição que ela está sentada ali, executando. A partir disso e a partir das necessidades da empresa, a partir dos projetos que eu tenho que executar, dos resultados que eu tenho que gerar, eu tenho processos. E esses processos eles vão guiar a qualidade que eu vou executar, minhas atividades, a velocidade que eu vou executar essas atividades, tudo que eu vou fazer no dia a dia. A partir do momento que eu tenho pessoas e processos bem estruturados, eu vou parar para olhar para a ferramenta. Porque se a gente inverte esse prisma, né?
eu vou ter que adaptar as pessoas à ferramenta. E quando você olha no mercado, tem ferramenta A, B... É mais fácil fazer o inverso. É muito mais fácil. Não é nem questão de ser mais fácil, mas é que aí eu tenho que me adaptar para uma ferramenta que está no mercado. E aí eu vou ter que organizar minha empresa, organizar meu processo para encaixar numa ferramenta, quando na verdade eu preciso organizar a empresa, organizar meus processos para minha necessidade, para os meus clientes, para o meu produto. Então é muito melhor olhar para dentro e organizar dentro. E se eu precisar organizar e fazer isso num papel de pão, se eu precisar fazer isso no Excel no começo, não tem problema, porque eu estou organizando. Depois disso eu parto para ferramentas que vão permitir fazer isso. E você vê o inverso acontecer, cara? Eu imagino que aconteça o inverso. A pessoa deve, até considerando a forma de comportamento do ser humano, a pessoa, imagino que muitas vezes deposita na ferramenta a esperança de resolver os problemas sem organizar o comportamento dela, né? Isso daqui é, cara, sensacional. A gente está falando de empresas. E de onde veio até do modo da RD, tudo que eu falo, é de conhecimento de empresa. Eu até botei aqui, depois eu quero ver como que a gente consegue colar isso na nossa vida, né? Porque, perfeito. Ou, como eu organizo um projeto? Não é muito diferente de como eu vou organizar qualquer projeto na minha vida. Exato. Eu tenho que ter fazer dieta, cozinhar mais. Mesma coisa. E aí, quando você fala dessa questão de pessoas, processos e ferramentas, o que acontece fazendo uma abstração até para o dia a dia? A pessoa vai lá e olha no Instagram que o Wesley faz alguma coisa, ou olha no Instagram que o Matheus usa o Google Calendar. E aí ele quer usar o Google Calendar também. Ele não organizou ele como pessoa, não organizou os processos do dia a dia dele, mas ele já quer usar o calendário. Exato. Aí ele começa a se adaptar para caber no calendário. E aí o dia a dia dele fica quadrado, a rotina fica quadrada, a gestão dele fica quadrada, não encaixa. Parece que você tem que forçar para executar. Então a gente já faz isso no dia a dia, as pessoas fazem isso no dia a dia, que é um erro comum. Empresas também fazem isso. Vai lá, olha para o concorrente, olha para alguém que está entregando muito, tendo resultado, faz aquele benchmark mal feito. Pô, fulano usa o Gira, fulano usa a ferramenta tal de faturamento. A gente tem que usar aquela ferramenta, que ela é sinônimo então de sucesso. Quando não é a verdade. Eu tenho que preparar bem ali a base de pessoas e processos para depois ver o que eu preciso encaixar como ferramenta. Às vezes a empresa que está fazendo um sucesso trocaria a ferramenta e continuaria tendo sucesso. Sim. Porque não é a ferramenta, é as pessoas, né? Pessoas e processos. Os processos. E quando você diz assim, pessoas e processos dentro de uma empresa, vamos, talvez até primeiro da empresa, depois a gente joga para PF, né? Digamos assim. Mas se tu quiser também pode ir costurando isso. O que seria os processos quando você... Só para a gente conseguir detalhar isso para o público. Processo é uma sequência de atividades. O que é um processo, né? Ela é uma sequência de atividades que tem um input e um output esperado. Então, o processo de escovar os dentes. Você tem um input ali, você pega a escova, você pega a pasta de dente, você executa uma sequência de atividades e você tem um resultado esperado a partir daquela sequência de atividades. Isso é um pouco de padronização. Por que é importante ter um processo? Imagina se cada um faz de um jeito dentro da sua empresa. Então, você tem uma área de faturamento com 5 pessoas trabalhando, uma área de suporte com 5 pessoas trabalhando. E cada um decide atender o cliente de uma forma diferente. Cada um decide fazer gestão de projetos de uma forma diferente. Você não tem certeza dos outputs que vão ter. Você não tem certeza do sequenciamento de atividades que está sendo feito. Consequentemente, você não tem controle de qualidade, você não tem controle sobre o tempo que está sendo executado, os recursos que estão sendo utilizados. O retrabalho que está tendo, né? E você não consegue medir, né? Como que eu vou comparar a banana com maçã? Pô, qual modelo é melhor? Exato. Onde que está tendo problema para a gente melhorar? Então, processos é essa padronização de etapas, de passo a passo, de tarefas que você executa com base em um input, com base numa entrada de dados que você vai processar. E aí você tem um resultado esperado a partir desse processamento de atividades. Perfeito. E aí tudo que a gente vive é um pequeno processo que você executa. Desde, como eu falei, escovar os dentes até qualquer coisa no seu trabalho. A forma com que você chega, você bate o ponto às vezes. Aquilo é um processo que você tem que seguir. A forma com que você atende seus clientes, a forma com que você organiza seus projetos, a forma com que você tem que cuidar do financeiro. Você segue processos, muitas vezes que são estabelecidos ou por alguma entidade. No mercado você olha e tem a entidade X que fala de boas práticas de faturamento. E esses são os processos que aquela entidade fala. Você vai seguir aqueles processos. Ou você adapta alguma coisa dentro da sua empresa. Perfeito. E quando você translaciona isso para a vida da pessoa, para atividades pessoais, assim, a pessoa quer treinar mais, a pessoa quer fazer dieta, a pessoa quer estudar mais e se concentrar mais. Você considera que existe também algum tipo de processo que a pessoa deveria entender? É uma construção de processo. Que se você parar para olhar, qual é o motor que é esse sequenciamento de atividades no nosso dia a dia? É a rotina. Perfeito. A rotina é a forma, olhando para PF, né? É a forma com que você cria esse sequenciamento de atividades para alcançar um resultado esperado.
Então, a partir do momento que você quer melhorar, fazer algo novo, pô, eu quero agora passar no concurso, então eu quero estudar mais. Ou não, eu quero sair da obesidade, quero ter uma vida mais saudável. Tudo isso é uma mudança de um comportamento, tudo isso você tem um objetivo que você quer alcançar. Então, a partir dessa mudança, a partir desse objetivo, você vai definir um processo. Eu vou na academia 3 vezes por semana. Para ir na academia, eu preciso acordar, comer alguma coisa, pegar minha roupa, pegar meu carro e ir para academia. Isso é um processo que você executou. Então, você monta aquela rotina para automatizar a execução desses processos para alcançar o objetivo que você quer. E por que muita gente associa rotina na sua visão com ansiedade, assim? Tipo, como se fosse uma coisa que vai te gerar ansiedade? Porque tem 2 pontos, né? Eu acho que as pessoas... Eu estava conversando com o Lutz isso outro dia. Muitas vezes a gente começa a executar, aplicar alguma coisa com uma base de conceito errado. E se o conceito está errado, tudo dali para frente vai dar errado. Qual que é o conceito de rotina? Na ciência a gente tem um ditado que assim, se entra porcaria no artigo, o resultado vai ser porcaria. Qual que é a etimologia da palavra rotina? Rotina significa, do francês, rota. Então, legal. O que eu quero alcançar? É uma rota. O que é uma rota? Rota é o melhor caminho que você pode percorrer de A até B para alcançar esse objetivo de chegar onde você quer chegar. Então, exemplo, você quer ir de Florianópolis para o Rio de Janeiro. Você vai colocar lá no Waze e falar, quero chegar no Rio de Janeiro. O Waze vai calcular distância, pedágio, buraco, trânsito, tudo. E vai falar, olha, essa é a melhor rota que você pode seguir para alcançar seu objetivo, que é chegar no Rio de Janeiro. Se você tem um objetivo diferente, que é chegar no Rio de Janeiro, mas você quer passear com a família. Então você quer ficar parando em praia, tudo mais. Colocar no Waze vai te dar a melhor rota? Não, ele vai te dar a rota mais rápida. Então você tem que encontrar uma outra forma para você encontrar a rota mais adequada. Você tem que adicionar novos filtros para fazer esse trajeto. Então, você continua tendo um objetivo, chegar no Rio de Janeiro, mas tem algum filtro diferente para ter uma rota de sucesso. Voltando para a rotina. Se rotina é rota, a rotina deveria ser a forma com que eu organizo o meu dia a dia, com a forma com que eu organizo meus processos para alcançar um objetivo. As pessoas acham que rotina é chata, rotina é monótona, rotina gera estresse, ansiedade. Mas a maior parte das pessoas não definiu nem qual é o objetivo da rotina delas. Por que você quer montar uma rotina? Por que você quer acordar 4h30 da manhã? E olhando, igual eu falei, de copiar as ferramentas erradas. A pessoa às vezes abre o Instagram e não quer dizer que a pessoa não tem que seguir alguém que ela acha legal, que ela não tem que usar como inspiração. Acho que tem que modelar, né? Aí ela abre o Instagram, ela vê, o fulano acorda 4h30, o ciclano ele acorda, raspa a língua e pisa na grama descalço. O outro ele acorda e toma banho gelado. Aí ela olha todo esse monte de informação que tem e gera um pouco de confusão, ela tenta copiar pro dia a dia. E aí ela fica frustrada, ansiosa, porque muitas vezes ela não consegue fazer tudo aquilo. Ou é ruim, né? Ou a experiência é ruim. Porque não tem um objetivo bem claro. Só tá tentando replicar. Então, essa replicação ela vai causar frustração com a rotina, porque você tá construindo algo que não é para você. Pode gerar ansiedade, muitas vezes porque você já olha alguém que tem uma rotina muito bem estruturada. Isso aconteceu na mentoria. Chegou uma pessoa para fazer mentoria comigo, e aí ela falou, eu não consigo ter agenda, não consigo ter rotina. Isso só me gera ansiedade, estresse, não dá certo. Falei, deixa eu ver sua agenda, o que você fez? Aí ela abriu a agenda lotada. Falei, legal. O que você já fazia aqui da sua agenda? Eu montei essa agenda e não fiz nada. Rodei uma semana e não consegui fazer. Falei, você já montou essa agenda, cheia de coisa. Era muitas atividades. Muito. A pessoa completou das 6 da manhã às 9. Nossa, tá louco. Só que aí a pessoa quer sair do 8 pro 80, é óbvio que vai gerar ansiedade. Eu imagino que seria o equivalente a você querer mudar a dieta, né? De uma forma absurda do nada. Não vai funcionar. O cara que tá totalmente desregulado, come fast food, não tem nenhum tipo padrão. Vai comer fruta, fibra, frango. O corpo, acho que ele até passa mal. Não rola. Não aguenta. Então, você dá um salto do 8 pro 80... E a agenda começa a gerar mais ansiedade do que resultado. A rotina começa a gerar mais ansiedade do que resultado. É aquele famoso momento em que a pessoa olha para a agenda e ela fala, putz, falta 15 minutos para eu acabar essa tarefa na minha agenda. Mas eu vou precisar de 1 hora. Mas se eu usar 1 hora, eu vou atrasar aquela atividade que eu já coloquei. Aí vira Perdeu sentido. Não tem mais o sentido ali. Então, as pessoas têm esse problema de conceito do que é rotina. Não tem objetivo, principalmente, em relação do que é rotina que a pessoa quer seguir. Ela tenta copiar isso e já começar no 80, vai gerar frustração, vai gerar ansiedade, tem que começar aos poucos, tem que começar realmente ali, baby steps, né? O Fábio, ele fala que até as pessoas que não têm rotina, se você for observar um pouco mais amplo. Sim. Porque, por exemplo, a pessoa fala, cara, eu não consigo ter rotina. Mas às vezes você vai olhar nos últimos 2 anos, essa pessoa aí, por exemplo, da sua mentoria, ela tentou fazer isso nos últimos 2 anos umas 10 vezes. Então ela tem uma rotina. Ela tem uma rotina de tentar fazer um monte de atividade de forma extrema.
aí ela falha, aí ela fica um vale ali frustrada, aí tenta de novo. É uma rotina. Sim. Mas, e mesmo a pessoa que fala assim, não, eu não uso calendário, eu não uso rotina, me prende muito. Essa pessoa, ela não vai fazer uma semana caótica. Ela não acorda na segunda às 6, na terça às 9. Exatamente. Ela vai pro trabalho às 10, no outro dia às 8. Na segunda ela vai vir à esquerda para chegar no trabalho, na direita ela vira à direita. As pessoas, elas seguem o mesmo padrão de comportamento. Tem até alguns estudos que eu acho que é bem engraçado. A pessoa, quando ela vai pro trabalho, ela tende a fazer a mesma rota, andar nas mesmas ruas, do mesmo lado da calçada. A pessoa que pega o transporte, ela entra no mesmo vagão do trem e do metrô, tenta sentar no mesmo banco, porque é muita novidade se você ficar mudando isso a todo momento. A gente não fica confortável com isso. Rotina é super econômico, cara, do ponto de vista comportamental. Muito. Porque você automatiza uma série de decisões que você não precisa tomar. E aí, obviamente, a longo prazo, isso gera uma economia gigantesca a nível de sistema nervoso central. Então, é super bem-vindo. E aí, eu tenho uma parada, Matheus, que eu sempre fiz, assim, eu não sei se do ponto de vista de organização de projeto e execução de operação, assim, é correto. Mas, intuitivamente, eu sempre tive uma lei, assim, que eu coloquei para mim mesmo, até falo numa aula lá do RD, que eu utilizo a agenda, eu coloco uma série de itens na agenda e aí, obviamente, os itens que eu tenho na minha agenda, eles têm cores diferentes, indicando a prioridade. Então, tem itens em vermelho, itens em laranja, itens que são relacionados a esporte estão em amarelo, itens relacionados à minha contabilidade pessoal estão em verde, itens relacionados a meu aprendizado de novas habilidades estão em roxo, tipo aula de inglês e tal. E tem coisas que ali são inegociáveis. Os em vermelho e os laranjas são inegociáveis, eu preciso fazer. Agora, tem alguns itens que eu coloco em roxo clarinho, assim, tipo um azulzinho clarinho. Esses itens são negociáveis. Então, sei lá, eu preciso ir ao mercado comprar plástico filme. Falei esse exemplo que eu preciso comprar plástico filme. Eu preciso comprar não sei o quê. Gastou tudo lá na bicicleta, né? Exato. Eu com medo que o suor foda a minha bike. E aí esses itens, cara, se chegou no final do dia, assim, eu tô extremamente cansado, eu boto pro outro dia e não fico mal em fazer isso. Então eu tenho essa regra de ter uma gordura na agenda diária para queimar. Claro que eu tento não queimar, não ficar me passando, né? Mas eu tenho essa flexibilidade. Como é que é na parte de você que é um cara que trabalha profissionalmente com essa organização de projeto? O que você pensa sobre isso? É uma coisa coerente a ser feito? Tem 2 pontos que você falou que são interessantes. O primeiro ponto é, você tem atividades que são fixas. Tem coisa que é inegociável, você tem que fazer. Quando você vai montar uma rotina, qual é o primeiro passo? Né? Defino o objetivo para saber onde eu quero chegar nessa rota. Qual é o segundo passo? Eu tenho que deixar agendadas atividades fixas, porque eu não tenho negociação. Eu tenho que levar meu filho na escola às 9 da manhã? É às 9 da manhã. Eu tenho que ir na faculdade às 7h30 da noite? Eu não vou chegar às 8, 9. Aquele horário ele tem que acontecer. Então já está ali o horário que vai ser executado. Você tem uma priorização muito boa. Então você tem clareza do que pode ser feito no outro dia. E, sinceramente, é melhor ficar para outro dia do que fazer mal feito. Exato. O mercado é um exemplo, às vezes, que, ok, dependente do dia que você vai fazer. Mas... Responder um e-mail, cara. Às vezes você tem que responder um e-mail para um cara da universidade, para um cara da revista científica. Tem que ser um e-mail muito bem estruturado. E aí você já está cansado, está ali no final do dia, já está com a cabeça não muito boa. Se você parar para escrever esse e-mail nesse momento, não vai sair bom. Pode ser que você perca uma oportunidade, ou responda de atravessado ali o cara que está revisando o seu artigo, alguma coisa. Pô, o cara vai ler lá, vai cortar a sua oportunidade. Então é muito melhor você deixar para outro dia do que fazer mal feito. Só que isso demanda planejamento. Porque se você tiver com as coisas sempre atrasadas, sempre em cima da hora, você não vai ter a opção de deixar para outro dia. Ou se toda a minha agenda fosse vermelha, prioridade. Fudido. Minha ansiedade estaria no talo. E aí, pô, se você tá sempre correndo atrás do atraso, sempre você tá ali fazendo as coisas de última hora, porque você não se organizou, não se planejou. Você não tem essa opção de, pô, hoje eu não tô me sentindo bem, vou deixar para amanhã. Vai ter que fazer do jeito que tá. E quando você faz com, não má vontade, eu vou dizer, mas com pouca energia, você já tá cansado, já não é o momento ideal para você fazer aquilo, a qualidade sai baixa, a própria produtividade sai baixa. Sabe quando você pega... Não sei se você tem isso. Se eu tentar estudar de tarde, cara, eu tenho que ler, sei lá, 3 vezes a mesma página. Eu também tenho, é difícil. Não, parece que o conteúdo não... Eu começo a ler e começo a devagar. Então, é a questão de produtividade. Eu não estou sendo produtivo na atividade que eu estou colocando naquele horário. E eu não estou conseguindo absorver o conteúdo. Então, é interessante, você já tem a questão de priorização, tem a questão de horário fixo, porque aquele horário fixo, beleza, não tem o que fazer. É naquele horário e já era.
Os outros horários, eles são flexíveis. E aí você joga esses outros horários baseado com autoconhecimento. Então a gente acabou de falar, final da tarde não rola estudar. Eu não vou insistir no erro de colocar para estudar no final da tarde. Perfeito. Coloca no final da tarde alguma coisa mais simples. Ir no mercado, fazer alguma coisa que não demanda uma capacidade cognitiva alta. E coloca essa atividade, que é uma atividade importante para você, no seu horário nobre da agenda. É de manhã. De manhã. Também eu curto acordar bem cedo quando eu tenho que fazer esse tipo de coisa, porque eu não tenho barulho. Eu também. Não tem não vou ficar preocupado de ter alguém me chamando. Porque às vezes não tem nem ninguém te chamando, mas você fica, será que tem alguém precisando? Isso mesmo, cara. Será que alguém mandou coisa no WhatsApp aqui? Será que alguém chamou lá? Alguém vai brigar? Então, você mas o seu sistema atencional tá dividido, né? Não fica focado de verdade. Eu vou te falar, cara, eu sou um cara paradoxalmente mais produtivo em feriado, final de semana e horário que não é comercial, só não de noite. Vou dar um exemplo. Agora eu tô escrevendo a tese do meu doutorado. E é uma atividade que requer uma concentração muito grande, principalmente nas sessões de discussão dos capítulos ali, que tem que ler muito artigo e tal. E tem final de semana que eu prefiro... Isso já faz um tempo que eu faço, tá? Eu prefiro tirar a sexta tarde da minha agenda e transformar a sexta tarde como se fosse no sábado à tarde ou no sábado de manhã. Isso eu faço faz um tempão já que eu faço desde o início do mestrado, assim. Porque sexta-tarde é um clima que é difícil, assim, cara. Tá todo mundo, já tá vagaroso, tu manda mensagem, a pessoa não responde, já tá lá em Nárnia. Então eu falei, eu vou tirar a sexta-tarde para descansar, já que eu tinha essa flexibilidade por ser bolsista do mestrado e tal. E depois profissional liberal, profissional autônomo. E aí vou estudar sábado de manhã. Então o que eu fazia? Sexta-tarde eu tiro da agenda as atividades e descanso. No início foi difícil porque eu ficava me cobrando, me culpando de estar descansando. E aí o que eu fazia? Sexta de manhã eu acordava super cedo, propositalmente eu forçava a acordar um pouco mais cedo para ter sono cedo. Aí eu não descansava durante o dia. Então chegava sexta, cara, 20 horas da noite, eu já tava super exausto. E aí no sábado eu acordava tipo 4 da manhã, 4h15. Aí tomava um café, velho, só que não comia, só tomava um café preto. E aí das 4h30 às 9, cara... Aí a sociedade começou a acordar e eu trabalhei um bloco gigantesco, fui super produtivo, cara. Então isso de fato é você ter conhecimento, né? E obviamente ter a flexibilidade na agenda que permite isso, né? Aí deixa eu te perguntar uma coisa já considerando isso. No ponto de vista de colocar muitas atividades na agenda, eu quero bater nesse prego porque acho que é um erro comum nas pessoas. A pessoa, ela... Até eu já li isso em algum, já ouvi alguém falar isso. As pessoas tendem a superestimar o que conseguem fazer em um dia. Então elas acham que conseguem fazer muito mais. E subestimar o que conseguem fazer em 10 anos. Por exemplo, eu já atendi muito paciente que quando você vai olhar a agenda e o jeito da pessoa organizar o dia, não tem espaço de descanso. A pessoa considera o descanso uma perda de tempo. E por diversas razões, até neurocientíficas, a gente sabe que o período de descanso é importante. A gente sabe que tem pessoas que trabalham o dia todo e estudam à noite, né? Então aí talvez seja um pouco mais difícil encaixar um descanso de fato. Já fui essa pessoa, já tive, momentos assim, principalmente no último ano de faculdade, muito complicado. É uma fase da vida, mas considerando que a pessoa tem a possibilidade de colocar período de descanso, o que você sugere assim que na agenda exista? Tem alguma... Esse ponto da faculdade primeiro. São pontos fora da curva. Acho que todo mundo não, né? A maior parte das pessoas vai passar por isso. Não, vai ter período que vai ser um inferno, velho. É um momento que, cara, você vai acordar às 6 da manhã, vai pro trabalho, vai sair do trabalho às 7 da noite, tem aula às 7h30, tem que pegar o busão rapidão, vai chegar meia-noite em casa e ainda se bobear vai ter que estudar pra faculdade porque tem prova amanhã. Eu acho que nesse contexto é redução de danos, cara. Tipo, final de semana, não sai pra balada, velho. Bota sono que tá faltando. E tentar organizar bem, tipo, alimentação, um pouquinho de exercício, porque são pequenos detalhes que vão fazer você ter mais energia no dia a dia, ter uma recuperação melhor. Então, já falando isso, porque às vezes a pessoa fala, tipo, a gente vai falar de agenda, vai falar da rotina, e aí a pessoa fala, mas eu estudo, tudo mais. Cara, segura, falta, no pior cenário ali de tempo, olhando a duração, 4 anos para isso acabar, acabou, vai ficar um pouco mais fácil. Se você fizer essa, entre aspas, políticas de redução de dano, vai sobreviver e ainda vai conseguir performar o máximo possível. Então, de fato, cara, final de semana talvez seria uma boa opção, se você conseguir, fazer almoço para a semana inteira.
Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu poderia hoje contratar um cozinheiro, uma cozinheira para ter ali minhas marmitas. Eu faço minha comida. Agora, na verdade, hoje a minha namorada tá fazendo porque estamos num sabadão aqui gravando podcast. Mas normalmente sábado, inclusive posto várias vezes lá, eu faço 3 quilos de frango em cubo, com sal, pimentão, cebola, páprica, monte de coisa bonito ali. Páprica defumada, pessoal. Esse é o segredo. O dia que vocês começarem a botar páprica defumada no frango e nos legumes é game change pro resto da vida, hein? Páprica defumada é o rolê. E pimentão. E aí eu faço 3 quilos de frango. Eu faço 2 panelonas que dá 1 quilo de arroz. Deixo pronto. E faço, sei lá, 8, 10 beterrabas. Cara, isso daí, eu já matei. Aí durante a semana eu faço os brócolis na hora ali que precisa. Eu já matei as principais refeições, né? As principais refeições, exato, 5 minutinhos pra fazer. As principais refeições do dia, que é o almoço e a janta, estão prontas. Aí eu deixo na geladeira, eu não congelo, tá, pessoal? Eu boto a geladeira no máximo e deixo na geladeira mesmo. Lá por sexta, quando tu vai comer, ela tá com meio estranha, assim, o cheiro começa a ficar meio estranho. Mas sobrevive até sexta-feira. Aí às vezes sexta o cara faz um macarrão ali mais rápido. Mas, cara, resolve demais o problema. Então, essa pessoa que está na faculdade, às vezes seria inteligente tirar o final de semana, deixar várias marmitas prontas, além de economizar um monte e comer melhor, né, cara? É uma redução de danos. Sim. Eu passo um exercício sempre na mentoria, independente se a pessoa está estudando, fazendo o que for, que é o seguinte. Durante 2 semanas, anota tudo que você faz. Tudo. 2 semanas, porque às vezes tem alguma atividade que é meio pontual, vai aparecer nos 15 dias. Então, cara, eu vou pro trabalho e separa em trabalho e vida pessoal. No trabalho eu faço A, B, C, D. Em casa, eu limpo a casa, eu lavo a roupa, eu cozinho, eu tenho que ir no mercado, eu levo o cachorro pra passear, tudo. A partir disso, você tem um mapeamento completo do que você faz. E aí você começa a olhar de forma mais estratégica pro seu tempo versus o que é prioridade. Nessa lista vai ter coisa que você pode eliminar. O que é eliminar? Baseado nas minhas prioridades, não faz sentido eu estar fazendo isso. Pode ser que você elimine amanhã, pode ser que você elimine em um mês. Tem que ter um plano para você tirar aquilo dali. Você pode automatizar. O que pode ser automatizado? Tem coisa que você pode automatizar, às vezes, com uma ferramenta. Exemplo, eu estava atendendo uma pessoa que ela tinha que ficar recebendo as mensagens dos alunos para agendar a aula e ela ia lá e agendava as aulas. O cara gastava 1 hora por dia nisso. Falei, o tempo que você está gastando nisso, compra uma ferramenta que vai intermediar isso e vai automatizar para você. Terceiro ponto, o que é prioridade e que você vai ter que executar. E aí o que você vai executar tem coisa que você pode delegar e coisa que você vai executar. No meio do que você vai executar, ou seja, cara, você já limpou um monte de coisa aí. Teve coisa que você eliminou, teve coisa que você automatizou, teve coisa que você delegou, chegou no que eu vou executar. Qual que é a melhor forma de você executar isso? Eu tenho que fazer comida. Eu não vou comprar, eu vou fazer minhas marmitas. Será que eu colocar um bloco só no final de semana é melhor? Será que eu contratar alguém e delegar isso é melhor? De qualquer forma, isso vai automatizar a rotina e vai minimizar o impacto de você ficar comendo fora. Porque eu já tentei cair nessa daí de tipo, chegava tarde em casa, eu vou fazer janta. Não funciona, cara. Não, o iFood sempre cantava em casa, Você cara. tá exausto, não rola. Não foi à toa que eu fiquei pesando 125 quilos. Depois a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Não é à toa, cara. Tipo, sempre a chance de falhar, tá cansado. E vem aquela questão assim, de recompensa. Neurobiologicamente falando, uma das partes mais caras do nosso cérebro é o córtex pré-frontal. Ela é cara. O córtex pré-frontal, pessoal, só pra você saber, é a região do cérebro envolvida com tomada de decisão, avaliação de consequência. Sabe quando você tá na dieta e tem aquele chocolate assim, você pensa, não vou comer porque eu tô na dieta, vou ficar mal. Esse pensamento, essa conversa entre você e você mesmo, quem faz é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, por ser caro, quando chega no final da noite, você já tá com o seu cérebro atolado de adenosina, já tá cansado, já fez muita fosforilação, já tá exausto. A região que mais precisa de combustível já está tendo pouco combustível, né? Porque você já passou o dia todo. O cérebro ele tem um mecanismo de digamos assim, um feedback, um feedback inibitório. Ou seja, quanto mais você usa ele, mais ele dá sinal de cansaço para você dormir. Tanto é que na escola você aprendeu que existe a moeda energética da célula, que é o ATP, o trifosfato de adenosina. O que é o trifosfato de adenosina? São 3 fosfatos numa adenosina. São adenosina, 3 fosfato. Quando você usa, vira ADP, que é o difosfato da adenosina. E quando você usa mais uma vez, ou seja, você gastou energia pensando, vira o AMP, que é a adenosina monofosfato. Quando a adenosina monofosfato aparece,
produto dessa fosforilação do ATP, ou seja, produto do uso energético, essa adenosina se liga num receptor que induz fadiga central. Inclusive a cafeína é uma substância que se liga antes no receptor de adenosina, impedindo a adenosina de ligar ali no receptor, portanto, diminuindo a sua percepção de fadiga. Aí chega o cara... A fadiga tá lá ainda. Tá lá, isso. Você reduziu a percepção de fadiga. Aí você chega de noite, teu cérebro atolado de adenosina, não consegue pensar em mais nada. Tomar boas decisões. Estressado, cara, buscando recompensa. Você não vai fazer um frango grelhado com arroz nem... Vai ser a hora que vai aparecer aquela frase na sua cabeça. Não, mas eu mereço pedir aquele japonês. Exato. Agora. E outra, o iFood, não sei se vocês sabem, pessoal, ele sabe a hora que você normalmente tende a pedir alimento. Eu, por exemplo, teve uma época que o Lara ia lá em casa, a gente fazia um monte de reunião e trocava ideia, a gente sempre comia poke na quarta-feira, comida havaiana. Ele já... Até hoje, cara, toda quarta-feira de tardinha, que era a hora que o Rafa chegava lá, ele me manda vai um poke aí? Cara, por localização, tá tudo muito inteligente. Eu cheguei aqui no aeroporto, o Uber já me sugeriu vir pro Mercury. Exato, ele já sabe. Ele já sabe. Quando você tá em tal localização, o iPhone tem isso, você tende a abrir esse aplicativo. Isso. Então é muito... Tem que então chega isso. de noite aí, meu. Então, encontra essas atividades, você vai ter que encontrar uma forma de... Cenário ainda do estudante, né? Você tem que encontrar uma forma ainda de recuperar melhor e usar melhor seu tempo. Esse é um exemplo. É uma forma de recuperar melhor. Cara, ficar atento com cafeína depois de certo horário, porque você vai descansar pouco. O pouco que você vai dormir, você tem que ter certeza que ele tá recuperando. Qualidade, né? Porque normalmente tá dormindo 6 horas, 5 horas por noite, tipo, quando tá dormindo muito. O que você come de noite, o que você come de manhã. Então você tem que ficar muito atento a esses pequenos detalhes que vão permitir você ter o pouco de descanso, seja um descanso bom, e o final de semana bem utilizado para ganhar tempo durante a semana. Exato. Sair do cenário estudante. Vamos voltar lá pro cenário do cara que tem agenda cheia, ele já tem se um formou, dia, já tá trabalhando. tá com o dia a dia corrido, ele tem que ainda estudar porque tá fazendo uma pós, mas a pós é 2 vezes na semana, ele trabalha muito, tem suas tarefas de vida adulta. Só que as pessoas, elas tendem a deixar estudo e descanso de lado com o passar do tempo, porque elas querem ficar atarefadas. Elas querem ficar atarefadas porque a gente cria essa impressão de que ficar ocupado é bonito, né? Ter muita reunião é bonito, tá com a agenda cheia é bonito, é isso que me dá o resultado. Só que isso causa um estresse. Nem no esporte você treina o dia inteiro. O esporte, se ele fosse só resultado de você treinar muito, ganhava quem treinava mais. Isso. E não é a realidade. O próprio... O Vinhal veio aqui e ele falou, né? Tipo, o cara treinava de manhã, voltava para casa, dormia, comia, recuperava porque tinha que fazer outro treino. Como que eu faço para ter uma recuperação, para diminuir estresse e ficar mais performático ao longo da semana? Eu gosto de brincar que a gente passa por picos de estresse ao longo do dia. E você tem que ter um estresse que seja saudável, né? Não quer dizer que você não pode ter nada de estresse, mas também você não pode passar muito esse pico. Quando você olha ao longo do dia, você tem, desde o momento que você acorda até o momento que você chega no final do dia na sua casa, situações que vão aumentar seu nível de estresse, e você tem que encontrar uma forma de ir puxando isso contra a correnteza. Porque se você não puxar isso contra a correnteza, exemplo, eu acordei e saí para trabalhar, tomei uma fechada no trânsito. Aí eu cheguei no trabalho, eu recebi um e-mail mudando uma priorização em cima da hora. Já fiquei pé da vida porque mudou todo o meu sequenciamento de atividades. Estresse de novo. Entrei na primeira reunião do dia, o cliente me deu uma invertida, passei vergonha na frente de todo mundo. Não deu 11 da manhã, o seu pico de estresse está no máximo. Como que eu faço para encontrar uma forma de ir puxando esse estresse para baixo? E aí vai do autoconhecimento. Então, eu já estou sentindo que eu estou ficando estressado, ou eu já sinto que eu chego no final da manhã muito fadigado, eu vou colocar 5, 10 minutos, ali às 10 da manhã, 10 e meia, para levantar, pegar uma água, e deixa o celular na mesa, sai. Isso é importante, né, cara? Porque a galera acha que descansar e ficar rolando Reels. Não, aí sai, nem só isso, né? Mas sai tá ali no WhatsApp, sai tá respondendo mensagem, ou sai tá ali rolando o feed. O problema é que a hora que você tá rolando o feed, você tem a falsa impressão de que você tá estudando, mas você tá ocupando a sua cabeça com conteúdo. E tem a impressão de que, alguém falou isso, eu fico rodando notícias, mas no final você não absorve nada de útil, você tá consumindo um monte de pequenos conteúdos e tá jogando ainda coisa para dentro da cabeça. Não teve nenhum consumo bom de conteúdo, mas a energia tá indo embora. Então coloca esse descanso proposital ali no meio da manhã, 5, 10 minutos de levantar, pegar uma água, respiração. Cara, só de você parar, conseguir colocar um padrão de respiração mais cadenciado. Respira em 4 segundos, segura a respiração, solta em 6. Você já consegue diminuir seu nível de estresse, já consegue colocar numa situação mais prazerosa, você puxou esse estresse um pouco mais para baixo. Aí você volta para a rotina do trabalho, vai subir e você vai fazendo essas pausas. Trabalho de casa.
quando eu tô vendo que eu tô ficando um pouco estressado, cansado, a coisa que, tipo, é ótima. Eu vou lá e faço um carinho na minha cachorra, 5 minutos. Eu pego minha cachorra, pego uma água, sento no sofá. Cara, a hora que você volta a trabalhar, parece que, tipo... E realmente, cara, 5 minutos de um descanso adequado e correto é bastante tempo, né, cara? Não, ele muda muito. Eu faço essas pausas de 5. No momento que eu tô com um período muito grande de trabalho, aí vai autoconhecimento também, porque tem 2 pontos, né? O ponto de autoconhecimento para você saber ler você mesmo e entender que você tá ficando estressado. E autoconhecimento para você entender qual que é o tempo máximo que você consegue ficar focado trabalhando. A gente tava conversando, você falou que faz blocos de 1 hora de estudo. Pô, você já deve ter testado. Estudei meia hora, não perdi o foco. Estudei 1h30, fiquei cansado. Isso. 1 hora foi o tempo ótimo. E meia hora eu sinto que eu tô no auge, assim. Aí se eu sair... Perde o flow ali do... Exatamente. Então, autoconhecimento para você entender quanto tempo eu consigo ficar trabalhando de forma sequencial sem perder qualidade. Como que a pessoa pode fazer isso? Ela pode ter um journal, né? Um diário, onde a pessoa vai anotando, né? Comecei a trabalhar agora 1 da tarde, tô fazendo reunião, ou tô estudando. Anota lá o tipo de atividade e o horário que começou. E vai estudando, exemplo. Tô lá estudando. Passou 45 minutos, eu comecei a perceber que eu tô ficando disperso, tô me perdendo ali na leitura. Anota, a 1h45. E vai catalogando isso ao longo de 1, 2 semanas, 3 semanas. E você vai começar a ter um catálogo, porque o mais importante é ter dado para tomar decisão. É difícil. A galera não sabe nem o basal dela mesma, né? Então tem que criar consciência sobre esse basal. E na percepção, eu acho que a gente não tem esse dado muito alitado. Então, vai anotando. Comecei a ler esse horário, parei esse horário porque fiquei disperso. Na reunião, comecei a ficar estressado, comecei a perder a boa, trabalhando depois de tanto tempo. Depois de 2, 3 semanas, você vai ter dados para tomar decisão. Pô, eu tô percebendo que eu consigo trabalhar, consigo ler e ficar focado durante 1 hora. Consigo ficar nas reuniões durante 1h30. Ok. Encaixa uma pausa já no tempo máximo que você consegue, ou próximo ao tempo máximo que você consegue ficar focado ou trabalhando. Isso vai ajudar para que você não perca a produtividade, né? Pô, no meio da atividade, toca ali o pomodoro, o despertador para você parar. Não é produtivo, mas também vai evitar que você chegue no nível extremo de fadiga. Aquele nível que já vai ficar... Você vai ter que descansar muito mais para recuperar. Então vai encontrando esse equilíbrio ao longo do dia. E muita gente, cara, assim, acho que deve estar pensando, mas puta, dá trabalho anotar, como é que eu vou anotar tudo isso? E aí, beleza, talvez tenha aplicativo que ajude e tal. Como é que você... O que você argumentaria com a pessoa, assim, pra... Digamos assim, a gente não tá aqui pra evangelizar a pessoa a ser produtiva ou alguma coisa assim, mas é que quando a gente... Como é que eu posso dizer isso? Existe um efeito colateral na saúde da pessoa, dela não ter rotina. Sim. E lembrando, tá, pessoal, aqui a gente não tá falando de novo que rotina é você ter atividade das 6 às 9 da noite, das 6 da manhã às 9 da noite, sem intervalos de descanso e de uma maneira maluca e pouco produtiva, mas muito intensa. Pelo contrário, a gente tá falando que rotina é você ter um autoconhecimento para entender qual que é a hora correta de colocar as coisas aonde, etc. Mas muita gente fala, cara, não, isso daí é bobagem. É bobagem. No entanto, existe um efeito colateral para a pessoa, para a saúde da pessoa. Primeiro, porque, por exemplo, se ela comer em horários muito diferentes todos os dias, a gente sabe hoje, por uma série de estudos, que a alimentação é uma forma de sinalizar o nosso ciclo circadiano. Se você tem uma alimentação em horários específicos ou em janelas específicas, não precisa ser sempre no mesmo horário, mas janelas específicas, e a gente sabe hoje que todas as células do nosso corpo têm genes de ciclo circadiano, além da luz natural, a alimentação também a gente chama de Zeitgeber, uma palavra originalmente em alemã, que significa, numa tradução livre, assim, um arrastador. Então você tem o seu ciclo circadiano ali de acordar tal horário, dormir tal horário. O ciclo circadiano também envolve, além do sono, picos de fome, picos de alerta. Libido também tem a ver com o ciclo circadiano. E se você, por exemplo, come isso já foi feito experimento tanto com humanos quanto com modelos animais. Se você come um dia 10 da manhã, outro dia às 1 da tarde, seu almoço, aí um dia você come o seu lanche às 16 horas, outro dia às 14. Você está dando um sinal em horários diferentes todos os dias para o seu corpo, de forma que até a tua percepção de fome altera. Então, assim, enfim, só estou dizendo isso para você entender que
existe um prejuízo em não ter. Aí quando você fala assim, mas cara, para você organizar a sua rotina, é importante que a pessoa anote, a pessoa tenha noção do seu basal, né? E a pessoa que acha isso muito difícil, cara? Imagino que você deva trabalhar com isso pra caramba, né? Pessoa que acha que é muito trabalhoso isso, né? Isso é foco no longo prazo e tem que ter um objetivo. Sempre, normalmente a gente acha na rotina como uma forma de melhorar, uma forma de evoluir algum ponto da nossa vida. E se eu tô querendo evoluir, tô querendo melhorar, tô querendo crescer, tô querendo alcançar alguma coisa a mais, vai dar um trabalho que eu preciso colocar uma energia no começo. E principalmente nos pontos que, se a pessoa não quer fazer a rotina que é vendida na internet, que todo mundo acorda às 6 da manhã, feliz, raspando a língua e tomando banho gelado, e não tô criticando nem julgando isso, mas que não é o que todo mundo precisa. Mas se a pessoa não quer cair na armadilha de fazer o atalho, fazer aquilo que é rápido, que todo mundo vende, que é fácil fazer, ela precisa ter autoconhecimento. Porque a rotina, ela é diferente. A sua rotina é diferente da minha, que é diferente de todo mundo. E para a pessoa conseguir montar uma rotina bem estruturada, bem organizada para alcançar o objetivo dela, ela precisa ter autoconhecimento. Então tudo isso eu falo, anota, pensa, reflete, é porque a pessoa realmente precisa encontrar ali dentro dela qual que é o modelo dela que ela vai ter que aplicar. E é óbvio que ela não precisa fazer tudo de primeira. Ela não vai começar anotando o horário de produtividade dela, anotando essa questão do foco, anotando tudo. Ela vai começar a rotina com a parte mais básica. Qual que são as minhas atividades de horário fixo? Perfeito. E, por exemplo, qual que é a principal coisa que eu quero fazer? Quero melhorar meu estudo. Ok. Eu vou colocar um horário fixo de estudo durante a semana. É isso, é isso. E eu vou começar a fazer uma leitura a partir disso. Será que esse horário está sendo bom? Será que esse horário não está sendo bom? Vamos testar mudar esse horário de lugar? Coloquei de manhã, vou testar de tarde. A gente precisa testar para se conhecer também. Então, comece aos poucos e você vai encontrando a sua forma de organizar a sua rotina. E isso tem benefício. A partir do momento que você tem uma rotina bem estruturada, reduz muito o estresse. Eu vou reduzir a sensação de ansiedade, porque, diferente do que as pessoas acham, é muito mais ansiolítico você não ter clareza do que vai acontecer amanhã, não ter uma organização bem feita dos seus projetos, do que ter. Você vai dormir. E, pelo menos vou ficar muito mais ansioso. Se eu deitar e dormir, eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer amanhã. Para mim, causa muito mais ansiedade do que ter a agenda lá. Porque eu durmo tranquilo. Eu sei que eu vou acordar e sempre que eu acordo eu estudo um pouquinho, depois tá padronizado, tá automatizado. Então a rotina tem diversos benefícios, ela vai reduzir a ansiedade, vai reduzir estresse, vai permitir que você reduza riscos. A partir do momento que você planeja e começa a olhar um pouco para o futuro, uma semana para o futuro, você reduz a sua exposição a riscos que você pode passar. E vai permitir que você ande de forma mais intensa em torno dos seus objetivos. Matheus, mas eu quero ter uma rotina, uma agenda mais leve. Eu quero só ocupar a minha agenda, além do horário de trabalho, 1 hora por dia. Não tem problema. Tudo vai depender da intensidade que você quer colocar em torno do seu objetivo. Eu quero colocar uma intensidade muito alta, eu quero aprender a falar inglês em 1 ano. Ok, você vai ter que colocar uma intensidade diferente de alguém que quer aprender a falar inglês em 3 anos. Vai ser meia hora por dia, vai ser 1 hora por dia, vai ser 3 horas por dia. Então, tudo depende do objetivo e da intensidade que você quer colocar para organizar essa rotina. E dentro da sua análise, assim, como é que você enxerga não tem esse dado, claro, mas assim, dentro do que você tem contato, a galera normalmente sabe os objetivos que eles querem, na sua visão? Algumas pessoas sabem, eu vou dizer que tá para uns... Aí é de métrica do que eu já peguei de aluno mentorado. 30, 70, 40, 60. Assim, 40% sabe, 60% não sabe. Bastante gente não tem nem ideia, não né? Tem ideia. Pra que lado ir? Não tem ideia, nunca pensou. Então, e aí, diferente de idade, tá? Tem gente nova que não sabe, tem gente nova que sabe, tem gente que já tem um pouco mais de idade, mais experiência que sabe, tem gente que não sabe. Então, é bem variado, assim, o resultado. E, no caso de não saber, muitas vezes não saber se quer subir na empresa, se quer melhorar... Tem cenários desde do tipo, cara, por que eu tô estudando o que eu tô estudando? Ou a pessoa que já tem, sei lá, 30, 40 anos e fala, por que eu tô há 20 anos fazendo isso? Olha só, cara. Peguei cenário agora. Isso me manda muito nas caixinhas, velho. Faz transição de carreira, começa não sei o quê. E aí eu falo, não é ruim pensar nisso. Tem que chegar uma hora que você vai ter que pensar nisso. Exato. É um elefante que não pode ficar na sala, né, cara? E melhor que seja o quanto Exato. antes. Então, se foi agora com 20, se foi agora com 40, tanto faz. Agora já tem consciência disso, vamos dar um próximo passo para evoluir no tema. E é bem variado. E aí tem a variação também de intensidade. A pessoa sabe mais ou menos do tipo, eu gosto um pouco de trabalhar com isso ou fazer aquilo. Então, exemplo, sou fisioterapeuta, trabalho na área de saúde, eu gosto de atender pacientes, eu gosto de fazer fisioterapia,
mas eu não sei muito bem como traduzir isso para o meu dia a dia para uma forma mais rentável financeira. Então, a pessoa até sabe ali o que ela quer fazer da vida, mas tem ali a dificuldade de traduzir isso para o dia a dia. Ou a pessoa que sabe que quer, eu sei meus objetivos e metas, eu quero ser mais saudável, eu quero passar num concurso, mas aí na hora de traduzir, isso aparece muito, cara. Barra muito na execução do tipo, procrastina, isso com pessoas muito mais novas, né? Procrastina muito, tem dificuldade de realmente executar, na hora de executar tá cansado, não consegue, tem uma dificuldade gigantesca em traduzir a ideia pra ação. E o que você, tipo assim, entende sobre a galera, particularmente eu acho muito, é uma barreira muito grande você continuar fazendo uma coisa pela qual você não sabe o porquê tá fazendo, né? Até quando a gente vai estudar motivação, assim, e comportamento, é muito complicado você não ter um motivo pra ação, né? A galera acha que às vezes que motivação é euforia, é alegria, é acordar gritando, é você ser extrovertido. Isso não é motivação, tá, pessoal? Motivação é você ter um motivo claro. Você pode estar muito triste e motivado. Por exemplo, um pai que tem um filho e tá desempregado, o cara tá mal, tá triste, a mãe triste, todo mundo tá triste, puto, ferrado ali, mas podem estar muito motivados, porque eles têm um excelente motivo para trabalhar. O filho passando fome, né? Então motivação é diferente, a alegria, essas coisas não é motivação. Motivação é um motivo para ação. E de fato, cara, olhando assim do ponto de vista de comportamento, é uma barreira quase intransponível você continuar executando uma parada que você não tem motivo. Por isso que acho que o início da galera que tá assistindo aí, eventualmente procrastina um monte, faz um monte de... Enfim, tem dificuldade de sair do lugar. É se perguntar o porquê que estão fazendo aquilo, né? Cara, o primeiro passo sempre é da rotina. Primeiro passo quando vai definir metas. Primeiro passo da minha mentoria inteira. Tipo, eu não vou falar de meta. O primeiro passo do módulo da RD. Não é falar de metas, não é falar de planejamento, é falar do quê? Eu falo propósito primeiro. Por que você faz isso? Exato. E propósito não é aquele negócio tipo místico, milagroso, não. Tipo, cara, por que você faz o que você faz ou por que você quer fazer isso? E aí pode ser muita coisa, né, cara? Pode ser eu quero ganhar grana, pode ser eu quero ser uma melhor pessoa, eu quero contribuir com a sociedade, eu quero ser um pai bom, eu quero ser uma mãe boa, um irmão melhor, sei lá. Então, tem diversos exemplos. Eu posso querer ter um filho, eu quero dar uma boa situação de vida pro meu filho. Mas você tem que definir isso, porque senão a partir disso, cara, qualquer lugar que você vai trabalhar, qualquer empresa do mundo vai ter problema, vai ser estressante, todo lugar vai ter problema. Às vezes a gente tem essa falsa ideia de que vou mudar de empresa e a empresa do lado é perfeita. Não, todo lugar tem problema. Só que baseado no seu propósito, no que você gosta de fazer, você vai encontrar o problema que é mais gostoso de resolver. E ele é mais tolerável, né, cara? Teve um chefe meu que falou, cara, qual que é o problema que te dá tesão de resolver, cara? Você tem que encontrar isso. Aquele negócio que você fala assim, cara, eu vou acordar, vai ser estressante? Vai, mas tipo, você passa por aquilo. É tolerável no longo prazo você ficar repetindo aquilo. Porque você não vai trabalhar 1 ano, 5 anos. Vai repetir isso até 60 anos, 50 anos, sei lá quando que vai aposentar. E você tem que encontrar uma forma de tolerar esse processo no longo prazo. Não dá pra ficar esperando pra viver a sexta-feira e descansar no final de semana até os seus 60 anos de idade. A vida vira um inferno. E a galera que consegue ter o propósito e identificou o propósito e tem uma noção, tipo, eu quero passar num concurso público, eu quero ser professor, eu quero ser, sei lá, eu quero ser um cara empresário, eu quero ter uma empresa X, enfim, quero ser consultório. E ainda assim tem problema de procrastinação. O que você tem a dizer sobre procrastinação? Como é que é a sua abordagem? Porque é um problema hoje gigantesco, né, cara? A galera tem muita dificuldade hoje de estabelecer uma rotina onde consiga cumprir parte daquilo que se propôs por conta da procrastinação. Eu tenho uma hipótese que as redes sociais estão ferrando a cabeça da galera, porque é muito estímulo hiper recompensador, com baixíssimo esforço e alta intermitência de novidade. Nosso cérebro adora a alta intermitência de novidade, né, cara? Ele adora você ter o Reels ali, um monte de estímulo, aí do nada você vai a uma mina bonita e depois pra baixo é um cara pulando de uma montanha de neve com uma música fodida no fundo. Rápido, bonito, carro passando. Rápido, exato. E aí você não sabe o que tem depois e você vai rolando, quando você passa 15 minutos ali. E isso também faz mal. Alguém falou disso no RD Experience, eu não lembro se foi o Fernando ou se foi o... eu não lembro agora. Mas e também tem o oposto, né? Tipo, você tá ali rodando muita coisa boa, do nada você vê um desastre, tipo, a sua cabeça fica uma bagunça, exato, né? Exato. E eu acho, cara, que muitos, não tem como ter esse dado, tá? É apenas uma opinião.
Eu acho que muita gente hoje tem problema de procrastinação por conta da rede social, porque, na minha opinião, a rede social é um buraco muito mais... O buraco é muito mais embaixo do que a galera acha que é, se você não souber usar. Como é que é a tua visão sobre isso? Tem um caso exatamente desse de mentoria. A pessoa não tá conseguindo fazer a alimentação no horário certo ou realmente progredir de carreira, porque ela fala que, tipo, não tem a motivação e fica mexendo no celular. Aí você pergunta, mas por que você não para de mexer no celular? Não, chega na hora ali, eu quero mexer no celular, não consigo focar. Procrastinação, ela tem o primeiro passo, tem que olhar a motivação. Porque se você não tiver realmente um porquê muito claro de você estar executando aquilo, a chance de você procrastinar, de você não perder ali o foco, perder a atenção, você vai encontrar 10 motivos para você parar de fazer aquilo. Ah, porque hoje tá chovendo, porque eu tenho que lavar roupa, fazer aquela procrastinação ativa, sabe? Ah, eu vou lavar roupa porque eu tenho outras coisas para fazer em casa. Então, acontece bastante procrastinação ativa. O cara, ele faz N outras coisas que tem que fazer, mas não faz a principal prioridade. Então tem que encontrar o porquê. Isso já vai ajudar muito em relação à motivação. Segundo ponto, às vezes é uma tarefa de muito longo prazo. Complexa ou muito grande. E a gente não calcula muito bem coisas complexas, atividades de longo prazo. Eu esqueci agora o nome do livro, mas tem um livro que ele fala que é o seguinte, né? Atividade de longo prazo, você tem a exaustão no meio do caminho. E essa exaustão, ela vai começar a fazer você procrastinar, vai fazer você começar a duvidar, a encontrar barreiras que vão te impedir de chegar até lá. Então, quando você encontra algo de muito longo prazo, muito complexo, você tem que encontrar uma forma de cortar isso em pequenos pedaços. Gosto de brincar que é como se fosse fazer uma gamificação, né? Pô, beleza, você quer ter tantos R$1.000 investidos, você quer chegar nessa posição de carreira, você quer ter uma família daqui 5 anos. Tá, mas qual que é a primeira fase do joguinho que você tem que fazer nos próximos 3 meses para ficar um passo mais perto dessa meta de 5 anos? Se você ficar olhando só para 5 anos, é muito complexo fazer isso. É muito complexo eu parar para estudar, que é um cargo que eu vou conseguir só no final do ano. Não precisa nem ser 5 anos. É muito complexo parar para ler um livro todo, olhar tudo aquilo, para quem está começando ainda. Então, qual que é o primeiro passo pequenininho que eu tenho que fazer? Tem um livro que chama Eat That Frog, que é sobre procrastinação, Como Aquele Sapo. E ele fala que comer um sapo deve ser uma coisa terrível. Aí ele fala assim, imagina que todo dia de manhã você tem que acordar e comer um balde de sapos. E esses sapos são as atividades que você tem que fazer. Aí ele fala, o que você faz? Pega aqueles sapos, divide em sapos pequenos, pega o sapo mais feio que tem e come ele primeiro. Fala, cara, a partir do momento que você comeu um sapo grande, feio, qualquer coisa a partir dali fica fácil. Então, pega essas atividades, esse projeto complexo, quebra em pequenas atividades e faz a atividade mais importante, talvez a atividade mais difícil no primeiro horário do dia, no primeiro horário da semana. Porque a partir do momento que você fez aquela atividade que já era cansativa, que já era mais estressante, qualquer coisa fica mais fácil. E o que as pessoas normalmente fazem que gera procrastinação? Eu vou fazer o fácil primeiro, deixo o difícil para depois. Aí chega 5 da tarde e tem que fazer aquela tarefa difícil. Ah, eu vou deixar para amanhã. Aí chegou terça-feira. Aí foi pra quarta, quinta, mas já é sexta. Aí sexta-feira, eu já tô cansado, deixa pra segunda. E aí fica empurrando. E às vezes começa a surgir outra tarefa difícil, aí agora são 2. São 2. Não é mais uma. E um grande problema. Isso deu um exemplo falando de trabalho. Vai chegar um momento que você tem um prazo para você entregar no trabalho e você vai ter que fazer, queira ou não. Aí você vai fazer talvez com uma qualidade baixa, de qualquer jeito. E depois fica naquela pergunta, né? Porque eu não sou promovido ou porque eu não cresço? Porque tá empurrando pra frente. Depois eu dou algumas dicas de como resolver. O grande problema da procrastinação, que eu acho que é pior ainda, é procrastinação em projetos pessoais. Porque tem coisa que ninguém tá te cobrando. Tem alguém te cobrando pra estudar inglês hoje? Não. Tem alguém nem precisava, cara, tá ligado? Tem alguém te cobrando hoje pra você fazer triatlo, um exemplo, alguma coisa? Não. Então, a atividade pessoal, você não tem a pressão externa. E aí, como não tem atividade a pressão externa, nunca vai chegar o prazo de entrega. Então, você que se propôs a emagrecer, você que se propôs a aprender inglês, você fica procrastinando aquela atividade até ou vai ficar eternamente ou até alguma coisa muito triste acontecer, que é você perder uma oportunidade. Que aconteceu com uma pessoa muito próxima minha, que ela ficou procrastinando no inglês, procrastinando. Chegou a vaga do exterior para ela trabalhar e ela não passou para trabalhar fora porque não tinha inglês. Então, fica muito atento. Procrastinação é ruim, do trabalho. Resolva, senão você não vai crescer. Projetos pessoais. Cria uma forma de você ter uma rede de apoio, ter alguém para te acompanhar junto, para você evitar essa procrastinação. Define uma meta, coloca alguém junto com você, porque isso vai evitar a possibilidade de você ficar procrastinando isso para sempre. Tem até um artigo que foi publicado na universidade... Cara, minha memória é péssima. O artigo estava tentando estudar o que fazia uma meta ter mais sucesso de execução.
Eles dividiram lá o grupo de pessoas no estudo em 5 grupos. Um grupo que pensava numa meta, um grupo que pensava e escrevia a meta. Então, quero alcançar A. Ele sempre vai incrementando alguma coisa, né? Então, além de pensar e escrever, o terceiro grupo, ele escrevia um plano de ação. Então, o primeiro mês eu vou fazer isso, depois aquilo. O quarto mês ele falava para alguém, ou o quarto grupo, desculpa. Então, Wesley, eu vou agora perder... Ele socializava a meta. Eu vou agora perder 5 quilos. Então, eu vou correr a meia maratona, igual você foi lá e falou. E o quinto grupo, além de ele falar, ele dava reporte. Toda semana, olha, eu falei que eu ia emagrecer 5 quilos, engordei 200 gramas, perdi 300 gramas. E aí, o que eles encontraram aqui? Não necessariamente o grupo que escreveu o plano de ação foi melhor que o grupo que escreveu a meta. Aqui ficava bem próximo. Mas o grupo que se comprometia publicamente e tinha alguém junto ali acompanhando, era uma diferença gritante em alcançar a meta. Você reduz essa procrastinação. Você tem um compromisso externo que você firmou com alguém. Então é muito mais saudável. E além de, se você encontrar alguém que é prazeroso você ver junto, seja namorado, esposa, um amigo... Pô, aquele cara vai junto com você, aquela pessoa tá junto com você. Vai treinar junto, vai querer fazer... E aí vocês conversam sobre a dieta, o que você comeu. E é isso, é bom pra procrastinação, isso é bom pra formar hábito, isso é bom pra modular comportamento. Em todas as esferas isso vai ser bom pra você fazer. Exato. E tem uma outra parada que você tava falando de dificuldade da gente olhar pra longo prazo e tal. Uma vez eu li um estudo que os caras chegavam pra galera e perguntavam assim: você quer $100 hoje? Não, você quer $2.000 hoje ou você quer $2.100 semana que vem? A galera preferia $2.100, preferia $2.000 hoje, né? Então, tipo, uma semana custava $100, mais ou menos. E para uma galera parecida, eles chegaram e falaram assim: você quer $2.000 daqui 50 semanas ou $2.100 daqui 51 semanas? Mesma coisa. Uma semana a mais dava Só que tá tudo longe, né? Só que tá longe. Aí a galera preferia os $2.100. Tipo, uma semana hoje, cara, a gente é muito mais sensível à recompensa hoje. Eu quero os $2.000 agora, não quero esperar pra semana que vem. A maioria da galera. Teve gente que esperou, né? Mas a maioria quer agora os $2.000. Então eles não queriam esperar uma semana para ganhar $100. Mas como é daqui 50 semanas, eles não tinham... Exatamente. Então o que esse dado nos mostra, né? A gente tem uma miopia de recompensa futura. É difícil a gente é pouco sensível à recompensa futura. Então por isso você falou, se você for fazer... É por isso que eu digo, cara, estudante a galera concurseiro são um super-herói, velho. Porque eles fazem tudo que o sistema de recompensa não gosta. Eles se esforçam pra caramba pra uma meta futura. A meta é incerta. É muito difícil de você quebrar em pequenos pedaços, porque tipo, você não tem recompensas pequenas. A sua recompensa é passar no concurso. Exatamente, a recompensa é longa, incerta, e você tem que mobilizar um bloco gigantesco de energia para talvez conseguir aquela recompensa. Então os caras realmente têm que ter um sistema motivacional muito fodido. O que normalmente os cursinhos fazem? O que você falou aí que esse estudo fez. Eles criam aulões, eles criam simulados. Simulado é uma forma de quebrar a meta. Você fez um simulado ali, viu que foi bem, opa... Tá ficando mais animado. Exatamente. Então os cursinhos, eles conseguem resolver isso de alguma forma. Por isso que muita gente que entra em cursinho tem uma probabilidade maior de passar do que a galera que faz sozinho. Embora tem gente que consiga estudar sozinho e tal. Então a galera tem que pegar esses conhecimentos que a gente está mostrando aqui e transpor para projetos pessoais, para quer emagrecer, quer... E aí a gente entra no que eu falo quase todas as aulas da RD. Você modular um contexto, um ambiente, para que seja mais fácil você ficar muito atento nisso. Né? Eu sou muito crítico comigo mesmo. Eu tava pensando outro dia, por que às vezes eu caio nesse tipo de armadilha. Eu falo, eu defini uma meta, mas eu preferi fazer uma gratificação momentânea ao invés de realmente seguir na meta. E aí eu paro, que é um dos passos para mim que tem que ter. Rotina, melhoria contínua, você tem que ter pontos de reflexão. Parar para entender. Tá, eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Independente se foi algo bom ou ruim. Tem que entender, porque se foi algo bom, você repete. Se foi algo ruim, você inibe. Perfeito. E eu fiquei pensando nisso, eu acho que eu quero até numa aula da RD, que eu tava pensando, por que a gente tem córtex pré-frontal? A gente é muito preparado para conseguir visualizar no longo prazo, mas ao mesmo tempo a gente é muito suscetível a inverter e cair em gratificação momentânea. Perfeito. E aí eu acho que fiquei numa aula que você estava falando um artigo do Schultz, que era de recompensas, e estava falando do núcleo accumbens, que o nosso corpo, nós fomos preparados para... Passamos todo o nosso histórico evolutivo
planejando no curto prazo. Pô, a gente tinha que ficar, sei lá, durante 80% da nossa evolução, 90% da nossa evolução, não sei, preocupado se a gente tinha comida amanhã, se a gente estava seguro. 98% da evolução. Um caçador-coletor não podia se dar o luxo de querer, daqui 2 semanas eu vou comer uma paca. Não, o cara tá com fome, velho. Tem que comer amanhã já. Nós fomos treinados durante toda a evolução a estar focado no que tem, tá aqui na minha frente, na comida que eu vou ter que comer, na segurança que eu tenho, se eu vou conseguir reproduzir, passar a higiene pra frente. E por mais que pareça ser muito tempo atrás, a evolução nossa, ela é lenta. Vou dizer lenta porque, tipo, vou falar assim, o ser humano vive lá 80, 90 anos. Ele vai reproduzir uma vez. Isso. Sim. Imagina quantos anos vai demorar pra gente ficar ou bem adaptado ou bem zoado por conta das redes sociais. Porque exatamente. Vai começar a repetir gene, sei lá, daqui quantas gerações isso vai ser filtrado, adaptado de forma positiva ou negativa. Talvez daqui a alguns anos, na verdade alguns milhares de anos, talvez dezenas de milhares de anos, a gente tenha uma pessoa que consiga entrar no Reels e se ligar que tá ali rápido e sair já ir fazer outra atividade. Porém, daqui dezenas de milhares de anos a tecnologia evoluiu mais rápido e já não vai ser mais... Então, esse é o jogo, cara. A sociedade, a evolução tecnológica é muito mais rápida que a biológica. Então, sempre vai existir uma incompatibilidade. A gente chama isso de incompatibilidade evolutiva. A tecnologia tá avançando muito rápido e a biologia vem devagarinho. Saca? Demora muito para fazer essa seleção. E por que eu fiquei pensando nisso? Falei, beleza, eu tenho um mecanismo primitivo, eu sou forçado a meio que cair nessa gratificação, então eu tenho que ficar mais atento. Além de ser forçado, porque você tinha falado do ambiente, além de ser forçado a essa gratificação momentânea, eu tô em ambientes que vão reforçar isso. Eu tava conversando com a Jéssica Campo outro dia, ela falou, você vai lá e compra uma bicicleta nova, mas você tirou todo o seu dinheiro da reserva de emergência para comprar essa bicicleta. Ninguém vai te penalizar. Você vai ganhar tapinha nas costas. Fala, que da hora, bicicleta nova. Mas você fez uma cagada gigantesca. Mas todo mundo vai olhar a bicicleta. Agora faz o contrário. Pega o dinheiro que você ia gastar na bicicleta e coloca na reserva de emergência. Ninguém vai te dar o parabéns. Ninguém vai falar nada. No máximo o Rafa Lara vai te dar um parabéns lá. Vai falar que foi da hora. E a Jéssica. Ô Gabi, só aumenta um pouquinho o ar aí, meu. Deu frio aqui. Aumenta uma temperatura aí. Aí... então você tem um mecanismo primitivo te forçando a focar no curto prazo. E você tem todo o seu ciclo de amizade, todo mundo tá te forçando a focar no curto prazo. Então tem que ficar muito atento para ficar nessa bolha. E quando você tá muito dentro dela, cara, é muito difícil você enxergar fora. Exemplo da época que eu tava obeso, ou de épocas que você tá realmente bebendo, tá fumando. Cara, pra você é tão normal aquilo. É óbvio que é importante ter uma vida saudável, é óbvio importante que é estudar, mas é óbvio que é importante dormir melhor. Mas você caiu numa esteira, cara. Você tá numa esteira de... Você tá ali e é muito diferente. E você acha que os outros são idiota de não tá fazendo o que você tá fazendo. Parece que... E aí a hora que você tenta... são etapas, né? Você tá ali tão imerso que você não enxerga além daquilo, só que na hora que você vai mudar, e você passou por isso também, parece que a decisão no longo prazo é a decisão errada. De tanto que as pessoas estão falando o contrário para você. Exato. Você chega até a ficar em dúvida. Será que eu tô tomando a decisão certa de fazer isso? De, sei lá, ser um pouco mais saudável, estudar um pouco mais? De tanto que você é criticado, a decisão do longo prazo parece a decisão errada. Perfeito. E como é que você chegou aí, Matheus, nos seus 125 quilos, cara? O que rolou aí? Foi uma jornada do pico e voltando. Pois é. 125 quilos, que altura você tem? Tenho 1,76. Cara, tava bem complicado. Eu pesava pouco antes. Antes de ir pra São Paulo, eu pesava, sei lá, 78, 80 quilos. Aí eu fui engordando um pouco. Que é o que você tem agora? Agora eu tô com 82. Eu passei por alguns extremos. Eu era mais magro, realmente, na adolescência. Na época que eu comecei a estudar pra passar no vestibular, tudo mais, comecei a engordar um pouco mais. Eu sempre fiz exercício físico, comecei a parar um pouco. Aí quando eu vim pra São Paulo, foi um pouco de choque, porque aí entrou naquela rotina de trabalho e estudo. Então, o dia inteiro fora. Comecei a abrir mais mão ainda do esporte, comecei a abrir mão de realmente refeição saudável. Então, chegava em casa tarde, ou tava indo pra faculdade, comia porcaria, parava pra comer Subway, comia qualquer coisa na rua. iFoodzeira? Não era nem iFood, porque tava indo pra faculdade, chegava na frente da faculdade e tinha, sei lá, Subway. Então, cara, cheguei numa época que eu pegava 2 Subways de 30 pra comer. Caraca, irmão. Mas aí, vale deixar claro que não era uma questão só de comer coisa errada. Você comia muito, né? Muito. E acho que vale a pena até tentar trabalhar o porquê que você comia muito. Né? Cara, tinha toda uma disfunção em relação a estresse e ansiedade que tava rolando. Então, ali pro meio da faculdade, final da faculdade, já tinha todo o pico em relação a Você tem falta foto de do teu tempo. Instagram dessa época? Tenho. Roda aí. Não, no Instagram, eu acho que no Instagram não vai ter. Não tem no feed do Instagram, não? Acho que tem no destaque.
Se você Vai olhar lá, vai procurando aí, Gabs. Continua, depois ele bota na TV aí. Fechou. No destaque deve ter alguma coisa lá. Então já tinha uma falta de tempo e a falta de organização, que aí fazia eu comer fora, fazia eu comer fora da dieta. Comecei a deixar o esporte de lado, muito para focar no trabalho, porque via que eu tinha que ter tempo livre para ficar trabalhando. E aí eu passei por um ciclo bem traumático em relação ao trabalho. Eu trabalhava muito, abria mão muito do descanso do esporte e tudo mais. Entendia que aquilo era o que eu tinha que fazer para conseguir ter resultado. Isso me causou muita ansiedade. Cara, eu não sei se eu cheguei a ter quadro de quase burnout ou quase depressão, mas eu lembro que eu saía do trabalho, eu pegava, sei lá, 40 minutos de trânsito, 50 minutos de trânsito para chegar até em casa, eu voltava chorando no carro, assim. Caramba, alguns dias, de estresse, realmente. E aí descontava isso com o quê? Comida, bebida e cigarro. Ah, você fumava também? Cara, é aquela coisa, eu só fumava quando eu bebia, mas eu bebia todo dia, Sim. Então tava todo dia fumando. Comia muito em quantidade e tinha uma época que eu comia muito, a qualidade baixa. Aí eu tentei falar assim, pô, eu vou comer bem, mas eu comia muito em quantidade, mas comia realmente comida de verdade, né? Mas bebia assim, começava a semana bebendo terça-feira, algumas semanas. Final de semana, o dia que eu saía pra beber, eu bebia uma garrafa de vodka, eu fumava um maço de cigarro. Marlboro vermelho, tipo, fumava, bebia e achava que aquilo era o normal. Passar a semana toda trabalhando muito para ganhar dinheiro e o final de semana o descanso do final de semana era esse, sair pra balada, tipo, beber, comer e fumar. E aí isso vai acumulando. Vai acumulando, construiu um corpo de 125 quilos, 125, ansioso, estressado. Sono uma merda. Não, uma merda. Não, chega um momento que você não consegue dormir já confortável. Porque eu lembro que eu tava procurando um travesseiro uma época pra eu conseguir dormir de lado. Porque dormir de barriga pra baixo dava um pouco de falta de ar e tudo mais. Não consegue mais ficar confortável. Por causa do peso do corpo, né? Do peso do corpo. E dificuldades do dia a dia. Eu nunca cheguei a pesar. O meu máximo, assim, foi 86, mas era um peso de musculação, assim. Dificuldades no dia a dia, cara. Amarrar o tênis era um desafio. Mas botar a meia era a grande dificuldade que eu via era o estresse que carregava. Cara, eu acordava, eu saía para trabalhar, eu já saía... Parecia que eu já não tinha uma baixa do estresse. O corpo ele tava tão sobrecarregado, eu saía, eu criava discussões, brigas mentais com pessoas na rua, eu saía estressado assim num nível. De manhã cedo. De manhã. Caramba, eu pegava assim, entrava no ônibus para ir trabalhar, sei lá, tipo, já estressado. Se alguém falasse alguma coisa torta, tipo, de brigar na rua. Caramba. Brigar, tipo, de ficar bravo mesmo. Então, eu acho que a principal efeito colateral que teve foi muito mental em relação ao estresse. E aí a gente sabe, com diversos estudos hoje em neurociência, em diversos estudos de neurociência, que estresse é um dos principais fatores de risco para depressão, cara. Aí, galera, bota na tela aí se tiver como... Essa daqui eu já tinha começado a emagrecer um pouquinho. Eu falei, pô, eu vou começar a emagrecer, voltar a treinar, eu vou tirar foto. Aí eu já tinha, acho que, passado alguns meses já que eu tinha começado Não, e cara, tu parecia mais velho, velho. Não, Quantos anos atrás é essa foto? Cara, isso daí acho que deve ter sido em 2019. Tu parecia mais velho do que hoje, cara. Não, acaba com o corpo, né? O corpo fica, o cabelo fica zoado, a pele fica zoada. E aí ele vai acumulando. Porque o que aconteceu? Regulou tanto que o estresse estava tão alto. E aí qual que é o mecanismo também de voltar? Tipo, cara, eu vou comer também. Então eu ia no japonês, às vezes, durante a semana, rodízio, porque tinha perto da faculdade. Tipo, comia um monte. Comia na frente da faculdade alguma de coisa. Dentro da faculdade. Então, a todo momento tava comendo. Dentro do trabalho, cara, eu lembro que a gente saía, às vezes, no almoço e tinha a conveniência perto do trabalho. A gente comprava um monte de bala, chocolate, essas coisas, e tinha uma gaveta só de doce, assim, forrada de chocolate. Cara. Então, assim, e algumas pessoas que trabalhavam comigo naquela época também tinham problema de sobrepeso. Então era normal. Era um ambiente favorável. Tanto que não foi um hábito que eu criei. Quando eu comecei a trabalhar naquela equipe, as pessoas já faziam aquilo, eu falei, pô, boa ideia. Legal, gostei de trabalhar, tô gostando desse time aqui. E aí começou a ficar disfuncional. Disfuncional por conta de estresse, disfuncional porque ansiedade. Eu comecei a perceber que falei, pô, não vou conseguir chegar onde eu quero chegar, pensar do jeito que eu quero pensar, se eu continuar assim. Tava começando a fazer TCC, começando a estudar mais no final da faculdade. Tava ficando realmente exaustivo, cansativo fazer tudo aquilo. Falei, eu vou começar a cuidar um pouco melhor do meu corpo. E aí, na época também, eu tive um problema de gastrite. Então, também, né, cara? Pô, chocolate pra caramba. Eu acho que é o corpo pedindo socorro. E
Aí eu fui no hospital, lembro que eu fui parar no hospital, tipo, não tava conseguindo comer nada. Aí o cara falou, tipo, corta refrigerante, corta fritura. E você tomava bastante refrigerante e fritura... E aí, café também, mas aí café cortou, depois voltou, tipo, o café acho que não tem nem problema aí no meio de tudo isso. E aí cortei e falei, pô, o refrigerante eu cortei até hoje, pra você ter ideia. Eu fiquei, daquela época até hoje, sei lá, foram 6, 7 anos, eu fui tomar a primeira Coca-Cola no meio do Ironman, porque eu tava passando mal, e aí a Coca-Cola ajuda a descer o gel, tipo, ela dá uma limpada. Cara, eu parei, eu fiquei olhando pra Coca-Cola, assim, falei pra moça, falei, meu, e até hoje, assim, se minha namorada abre a lata de Coca-Cola, o cheiro do refrigerante parece que, tipo, cara, fica impregnado, assim, no corpo, você quer tomar aquilo. E aí eu cortei o refrigerante e a fritura forçado, por causa do que o médico falou. Comecei a emagrecer um pouco, porque, é um ajuste que, sei lá, quantos refrigerantes tomava no dia. Aquele pequeno ajuste em 15 dias, você já vê um emagrecimento. Aí eu falei, pô, já que eu tô mudando, vou parar de alimentação, né? Vou comer um pouco melhor, eu vou voltar a fazer academia. E eu sempre gostei de academia, sempre treinei quando era mais novo, tudo mais. Então voltei a treinar, fazer academia, e eu caminhava só, porque na minha cabeça estava muito pesado, não ia correr. E aí começou a dar mais resultado. Comecei a ver resultado, tanto comportamental quanto físico. Tipo, pô, comecei a tirar foto todo mês. O estresse, imagino que começou a reduzir. Começou a reduzir. O sono melhorou. Melhorou. Não, o sono melhorou. O sono era terrível. Não, acho que eu acordava... não tinha uma noite de sono contínua. Eu acordava todo momento, todo momento. É inimaginável. Eu já tive épocas assim também, cara. Pra quem não sabe, pessoal, eu também tive minha época de fumar uma carteira de cigarro por dia e beber de terça pra frente. E é isso, cara. O cara acorda puto com todo mundo, assim. O cara já acorda estressado, tá tudo... O corpo tá zoado. E o sono era uma... É inimaginável conseguir construir uma empresa, uma rotina de estudo, um capital intelectual desse jeito, cara. Não tem como, velho. E às vezes as pessoas olham e falam assim, mas eu conheço fulano ele é diretor, ele é não sei o quê. Ele, tipo, cara, no longo prazo não... Mas o custo dessa pessoa, cara, aí o fulano tu olha assim, ele tem 38 anos, parece que tem 50. Saiu, a Raquel comentou de um estudo, acho que foi, de empresas que possuem CEOs que são maratonistas, tem uma diferença na capacidade dela de faturamento até. Então, é diferente. E, pô, você tá uma pessoa que tá obesa. Todo o meu sistema motivacional, o meu sistema tipo de recompensa, ele tá focado em coisa momentânea. Eu quero uma coisa que... Vai ler um livro? Difícil. Imagina agora você numa posição de diretor, dono de empresa. O seu sistema, a sua capacidade de tomar decisões a longo prazo também vai ser impactada. Você não vai conseguir pensar tão estratégico. Então, precisava mudar. Aí comecei a fazer essa mudança, comecei a treinar, comecei a perder peso. A minha sorte é que eu comecei a treinar, acho que musculação junto, porque se eu tivesse ido só realmente pra esteira, acho que teria ficado bem mais feio em relação ao emagrecimento. E aí fui treinando, fazendo esteira, tipo, até que foi perdendo um pouco de peso. E aí estabilizou. Minha namorada também, é engraçado porque a gente passou pela mesma curva. Ela era magra, eu comecei a engordar, ela engordou junto, então tem foto, tipo, os dois gordinhos. Aí agora a gente emagreceu juntos também. Olha só, cara. Tem uma influência muito grande. Que legal, o ambiente ali importou pra caramba, né? Importou pra caramba. E teve um pico que foi bem engraçado. Engraçado assim, né? É interessante. Você adapta o corpo para aquilo que você precisa, né? Ou aquilo que você vê que é importante. Eu passei por isso, aí eu caí para 80 quilos. No começo do ano eu tava 90. Acho que foi, vim na mentoria. Esse ano agora? Você falou, pô, tá forte. Tipo, eu tava treinando. Tu tava bem maior, velho. Eu tava treinando, tipo, 6 vezes na semana, fazendo cardio, musculação. Então eu tava ganhando massa, tava com 90 quilos. Aí eu comecei a nadar, fazer triatlon, tipo, cara, era até meio difícil nadar, assim. Aí mudamos, invertemos completamente, assim, treino agora pra 82 quilos, tipo, você vai adaptando o corpo e vai... É igual eu, cara. Eu tava com 86 e agora eu tô com 70... Hoje eu acordei com 75. Caraca. E a gente vai baixar pra 72, o Lincoln quer baixar pra 72. Queria bater um 76 também, pra ver se... Na tua altura, não é uma regra, mas tem alguns padrões, assim, na tua altura, acho que pra triatlon 76, 75, 74. Tentando baixar. Triatlon. Fica muito mais performático até e a bicicleta também, claro, porque você tá carregando um peso... mais aerodinâmico também, né? E a corrida também mais leve. Correr 21 km com 82 ou com 76 é totalmente diferente, principalmente em quesito de recuperação, cara. A recuperação é muito melhor, porque não dá uma porrada tão grande no corpo. Mas, pois é, e aí você foi desse contexto aí, vodka, cigarro, estresse pra caramba, pra um cara hoje que tem um monte de aluno, que trabalha pra caramba, treina triatlo, né? Como é que tá o teu volume de treino? Agora mais ou menos assim? Ou
que é normalmente, na média? Eu vou ter prova agora a primeira semana do ano. Vou passar o ano novo e Natal treinando. Janeirão. Vou ter um 73 lá no Chile, eu vou fazer. 73, pra quem não sabe, a gente fala normal. A gente esquece que... 73 é meio Ironman, 1.900 nadando, 90 km de bicicleta, 21 correndo. Isso. Então, agora tá o pico do ciclo, né? Então, tá dando umas 18, 20 horas de treino por semana. Aí você joga mais ou menos umas 3, 4 horas de natação. Como é que tá em distância semanal? De distância de natação, tava dando acho que uns 15 km, 10 km de natação. Semana? De bicicleta ele dá uns 200 e de corrida tava dando 50, 60 semanal. Sei. Pro full é o dobro, né? O full é o dobro. E aí vai fazendo ajuste, né? Essa prova que eu vou fazer, ela tem subida. Então, cada volta que você dá no plano, você pega uma altimetria considerável. É uma subida de 1 km que você faz. Aí você sobe, desce ela, depois sobe e desce ela de novo para voltar. Tem que subir ela 6 vezes. Então, vai adaptando, tava com um pouquinho de dor, reduz um pouquinho a corrida, vai ajustando ali o que precisa. E deixa eu te perguntar, considerando isso, quanto tempo dá por semana de treino? Umas 20 horas. 20 horas. Então, pelo menos como se fechasse todas as manhãs para treino. Amanhã, normalmente eu divido, né? De segunda, quarta e sexta eu faço bicicleta e natação. Então, normalmente eu pedalo de manhã, faço um pedal mais longo de manhã. E aí eu faço a natação de noite, das 18h30 às 20 horas, dá 1h30 nadando. Assim, eu prefiro porque se eu colar um no outro, eu não nado igual, né? Já chega para nadar com a perna pesada. Cansado. E a natação é mais tranquilo porque ela não alerta tanto. Então o cara até relaxa e dorme mais de boa, né? Eu gosto porque ele cria um bloco no final do dia que você desliga do trabalho. É isso. Então, tipo, ou eu coloco isso ou eu coloco realmente alguma outra atividade para desconectar. Porque, beleza, eu terminei de trabalhar ali 18h30, eu vou lá pra natação, volto, cara, você nem lembra o que você estava trabalhando. A hora que você dá pouquinho tempo, você já desligou, vai dormir rapidão. E assim, o meu orientador do doutorado nada, né? Ele é nadador. E ele nada bem, cara. Tipo, ele nada assim em piscina pra 1.000 metros, assim, ele nada pra 1,20. Caraca. 1,18. Ele é forte. E aí ele me falou, quando eu comecei a nadar, ele me chamou lá e falou assim, cara, tu vai adorar. Principalmente quando chegar o momento, porque eu não sabia nadar, né, cara? Eu comecei do zero mesmo. Principalmente quando tu começar a nadar sem pensar que tá nadando. Automatizar. E agora tá acontecendo isso. Até os 500 metros, assim, eu vou tranquilo. E, cara, realmente, tu tá ali, meu... É uma meditação, parece. E o ambiente fica quieto, porque tu tá embaixo da água, né, cara? Então é maravilhoso, de fato. Eu fiz um teste, eu tava tentando nadar sem... Eu vejo que na natação vem muito pensamento automático por causa disso. Porque você tá num ambiente que você não tá olhando o chão, tá ali completamente silencioso, e vem E a natação tem muita sensibilidade, tu sente a água passando por você. E tem que prestar atenção até, porque se você perde essa sensibilidade, você abre perde o dedo. Então eu tava tentando até fazer exercício assim, de tipo, cara, como que eu faço pra nadar? Eu quero tentar nadar o máximo possível sem ficar com pensamento. Começa a vir uma meditação. É um mindfulness. Tu presta atenção na água, na temperatura da água. É maravilhoso. Eu fiz em julho, a gente faz um desafio lá na natação, lá em São Paulo, que é o desafio de inverno. Então, durante o mês de julho, ganha quem fizer o maior volume de natação. Eu nadei 110 quilômetros no mês. Cara. Eu teve um dia que eu nadei 11 quilômetros na piscina, eu fiquei 3 horas. E a minha meta era essa. Eu quero tentar nadar e treinar minha cabeça a nadar uma distância maior, sem ficar com aquele sabotador ali, tipo, tá cansado, tá passando muito tempo. Eu sinto muito isso na natação. E foi, cara. Chegou no final desse mês, tipo, eu tava com outra cabeça pra conseguir suportar isso, ali treinado, passando o tempo. E a água é quente lá na piscina? Piscina quente assim, eles deixam uma temperatura... 23, né? Por aí. E deixa eu te perguntar agora, pensando isso. 20 horas por semana nadando e treinando. E assim, claro que agora você tá num contexto que permite, né? Por conta do seu trabalho e tal. Mas lá atrás, quando você tava naquela condição ali, eu digo isso porque eventualmente muita gente que tá assistindo pela thumb aí, sei lá, melhora sua rotina, alguma thumb assim, muita gente deve estar assistindo para melhorar a rotina, né? E naquela época, você tinha uma rotina onde aparentemente era meio que destinada totalmente ao trampo, né? E aos estudos. Como que era antes? Acordava muito em cima da hora para sair pro trabalho. Então, normalmente eu acordava, eu não comia em casa, já saía. Eu vou falar porque às vezes a pessoa entende e fala assim, eu tô mais ou menos assim. Acordava em jejunzão e vazava. E vou pro trabalho. E aí já pegava ali o busão, ia pro trampo, chegava no trampo, comia alguma coisa na padaria na frente do trabalho. Então, pastelzão e tal. Ou pão de queijo, coxinha, um refrigerante ou alguma coisa. Caraca. 7 da manhã, o cara larga uma coxinha e um refrigerante. Já subia pro trampo, aí fazia o trabalho, já descia pra almoçar. Aí almoçava ali na frente também. Trabalhava até umas 7 por aí e ia pra faculdade. E aí depois ficava na faculdade.
Ou quando acabava a faculdade, não tinha faculdade, estava na pós, acabava trabalhando até mais tarde, né? Usava a desculpa de, pô, eu tenho que sair aqui tarde por causa do trânsito. Então ficava lá trabalhando até umas 9, por aí. E assim, quando você começou a introduzir o treino, né, e comer melhor e tal, imagino que para introduzir o treino e para comer melhor, você teve que reduzir eventualmente horas de estudo ou trabalho que você estava ali fazendo. Mesmo assim, provavelmente você rendeu mais trabalhando menos porque era um trabalho de mais qualidade, né, cara? Sim. Acho que essa é uma parada que a galera muitas vezes não pega. Em vez de você ir pra balada no final de semana, porque, cara, assim, pessoal, é normal a galera achar, eu vou pra balada pra dar uma relaxada. Você não relaxa, cara. Você tá maltratando o seu corpo na balada. Psicologicamente você pode ficar de boa, é verdade. Mas fisiologicamente você tá dando uma porradona, porque primeiro, você passou a madrugada em claro, muitas vezes tomando estimulante, isso se você não usa droga. Bebida. Enchendo seu corpo de álcool, que desidrata pra caramba. Você vai voltar a ter e às vezes você nem sabe disso porque você vive tão disfuncional. E eu tô dando essa sugestão porque eu era assim. Às vezes você vive tão na merda já na tua rotina que você nem entende isso por não ter tido 2 semanas clean. Então é tipo uma galera que sempre dormiu mal, não sabe o que é dormir bem e acha que dorme bem. Mas você nunca parou 1 mês e falou, cara, esse mês eu vou fazer o bagulho certinho e vou ver como que é comer bem e dormir bem. Ou pelo menos vou implementar isso e vou ver como é que funciona. Você vai ver que é bizarro, assim. Então, a galera normalmente vai à balada pra relaxar. Você vai até terça, mais ou menos, arrastando pra voltar a funcionar direito. Aí quarta tem o happy hour. Aí vai até... Aí, puta, entendeu? Aí tu tem 2 dias, 1 dia... Mas isso que você falou é interessante. A pessoa não sabe o que é o descanso, ela não sente esse efeito, porque ela já tá tanto dentro desse ciclo. Isso, exato. Eu só fui perceber isso esse ano. Depois que eu parei de sair realmente. Agora, tipo, é muito difícil sair da rotina, muito difícil, por conta de treino no final de semana e tudo mais. Exemplo da Rede Experience, sei lá, a gente chegou em casa, eu fui pedir alguma coisa pra comer, eu fui dormir, era 11 horas. Tem dia que eu durmo 8h30. Então, também, cara. Cara, eu fui ficar ok ali na segunda, assim, o domingo foi meio já letárgico. E tu sente a cabeça, parece que tem areia dentro, cara. Não sei se pra você é assim, fica meio confuso, assim. A gente brinca, parece que a gente tá de ressaca de sono. Parece que a minha namorada falou, nossa, parece que a gente foi pra balada. Porque você acorda, aí você come, parece que você tá com sono ainda, você volta a dormir e fica meio tipo... Mas aí que tá, cara, tem gente que vive assim sempre e não sabe. É o normal. Inclusive o Matt Walker, que é o maior neurocientista que pesquisa sono do planeta, ele tem um estudo publicado na revista Sleep, clássico, acho que é um dos mais citados, acho que é o mais citado da revista Sleep. Ele fez isso, ele levou os caras pro laboratório, ele dividiu uma galera, ele tinha um laboratório de sono, ele dividiu a galera em 4 ou 5 grupos, onde um grupo dormiu 8 horas, outro grupo eles acordaram com 6 horas, outro grupo eles acordaram com 4, outro grupo com 2 e outro grupo não dormiu, alguma coisa assim. E aí eles fizeram isso por 6 dias. Então, um grupo ficou dormindo 3 horas durante 6 dias. Cara. Sabe? Dormindo 3 horas por dia durante 6 dias. Pra ver o acúmulo do sono, né? E o que basicamente ele viu assim... e todo dia ele dava alguns testes lógicos de raciocínio, memória de curto prazo, memória de longo prazo, resolução de problema e tal. O que basicamente ele viu? A galera que dormiu 8 horas se saiu melhor em todos os testes. Teste padronizado para raciocínio lógico e memória. A galera que dormiu 6 horas saiu um pouco pior. E foi uma escadinha. Quem virou à noite foi um desastre. Só que quando ele aplicou um teste igualmente para essa galera, perguntando como eles acham que estavam... Percepção, assim. O grupo de 6 horas respondeu que estava tão bem quanto o grupo de 8. Só que no teste eles saíram pior. Ou seja, a galera acha que tá bem. Ele fala, não, eu tô bem, cara. Mas daí ele tem déficit, só que não percebe. As pessoas e falam a gente isso. Só saca isso. Hoje tu tem essa sensibilidade porque tu dorme bem. E tem rotina. Então por isso que no domingo tu fala, cara, tá... É estranho. Só que normalmente a galera leva nessa onda mesmo, por nunca ter parado. E assim, de novo, pessoal, a gente sabe que tem gente que tá ferrado, velho, como a gente já teve. É rotina, é trabalho, é faculdade, é não sei o quê, não tem como dormir mesmo. Mas provavelmente tem uma galera olhando agora aqui... Que já passou tudo aí. Que já passou e poderia tirar 1 mês e falar, vou dar um gás aqui, vou ver como é que esses caras estão falando aí. Não tem volta, cara. E Você não vai voltar para aquele... Não precisa focar no longo prazo, de focar assim, tipo, beleza, eu vou... E de novo, não é pra você virar um ultramaratonista, não é pra virar um bodybuilder, cara. Não é pra... cara, pega... Não é pra abrir uma marmita de ovo na fila do banco, tá ligado? O mínimo do mínimo do mínimo. E você não precisa... Não foca de novo no longo prazo, porque é difícil focar no longo prazo. Cria um desafio, que foi até como eu comecei a levar a sério mais a academia no passado, que foi quando eu comecei a ganhar mais massa. Eu falei assim, eu vou cortar 100% o álcool
Eu falei, vou cortar 100% mesmo, cortar 100% o álcool e vou realmente focar muito na alimentação e treinar muito forte. O cara que dava treino pra mim, ele falava, cara, você treina muito bem, seu corpo tá desenvolvendo, mas o álcool tá te cortando. Eu falei, eu vou dar um desafio pra mim de fazer isso em 3 meses. Aí eu fiz no final do ano, bateu ali dezembro, eu tinha diminuído só um pouco o álcool. Deu um resultado bem diferente. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ficar sem beber até meu aniversário, na virada do ano. Eu falei isso. Então, meu aniversário era setembro, fiquei sem beber até ali. A hora que você coloca isso e você testa exato. e você vê o resultado, o cara que tá treinando vê que vai ganhar mais massa. O cara que tá correndo vê que vai recuperar melhor. Tipo, você que tá estudando, você vê que você vai conseguir render humor, melhor. Né, cara? Melhora. Total. Economiza dinheiro. Economiza dinheiro. Não foi uma boa economia porque eu troquei pelo triatlon, então ficou ali. Exato. Mas E é uma parada realmente que muita gente não experimenta, cara. Não experimenta e vai criando uma rotina toda desorganizada e perpetua aquilo. E aí, voltando à pergunta lá, muito provavelmente você começou a produzir mais, trabalhando menos, porque estava trabalhando de forma mais inteligente e mais focada. Então, aquelas 5 horas que você gastava para produzir X, agora você produzia em 1, 2, porque você estava focado, alerta. Rende muito mais. Porque o sono, pessoal, você não sabe, o sono é o inverso do alerta. O seu alerta é o inverso do sono. Então, se você dorme muito bem, o inverso acontece. A tendência é que você esteja muito alerta. Se você dorme meia boca, a tendência é que o seu alerta seja meia boca. Então, só de corrigir o sono, cara, já é muito melhor. Então, começou a emagrecer. Tipo, comecei a melhorar um pouco o sono. As 8 horas de trabalho, que na verdade deveriam render 5, começaram a render 6. Começaram a render 7. Então, um dia que ficava... A necessidade de ficar até mais tarde já não existia tanto. Exato. Porque o básico que estava sendo feito ali, às 8 horas, estava começando a render mais. Então, muitas vezes você tem a impressão de que, eu preciso trabalhar 9, 10 horas, eu preciso fazer hora extra. Na verdade, pode ser que uma parte dessa hora extra realmente seja por demanda, priorização, problema da empresa, mas vamos focar onde você tem controle. Como que está a sua organização, como que está a sua rotina, como que está seu sono. Se você conseguir resolver isso, bem possível que você reduza uma parte dessa hora extra. Você vai ser mais produtivo, você vai conseguir entregar mais, você vai entregar com uma qualidade melhor, porque também tem a questão de retrabalho. Entreguei ruim. Depois isso vai voltar para você refazer, não adianta. Exato. E até cara, eu adoro esses links que acabam acontecendo com o RD e até com alguns artigos que você comenta. Aquele artigo do Chambliss, que ele fala, né? Tipo, a excelência ela não vai ser causada por alterações quantitativas. Então, você não vai ser melhor no trabalho ou você não vai ter mais resultado no trabalho só porque você está trabalhando mais. E é uma das grandes falhas que a gente acaba tendo. Eu quero trabalhar mais, eu quero entregar mais, eu quero ser promovido. Eu vou parar de treinar ou eu vou dormir um pouco menos para trabalhar mais porque eu consigo fazer aquilo que eu quero fazer. Não é isso que vai gerar. O que vai gerar realmente é você ter um tempo de qualidade melhor. É uma alteração qualitativa. Aquele tempo que você está ali trabalhando, ele realmente ser um tempo de maior qualidade. Ter mais insights, ter mais capacidade de ter ideias, né, cara? E aí envolve... outra coisa que não acabava acontecendo, habilidades pro trabalho. Você vai ser mais produtivo também a partir do momento que você se desenvolve mais. Como que uma pessoa que estava gastando o final de semana para ir pra balada ia conseguir se desenvolver estudando? Tipo, não rolava, não encaixava na rotina. Então, a partir do momento que você começa a ter tempo também para estudar, começa a focar mais realmente em aperfeiçoamento, aquela hora extra também diminui, porque você está tendo mais ferramentas, mais comportamentos, mais habilidades para produzir mais no dia a dia. Consequentemente, se você demorava meia hora para fazer uma atividade, agora demora 20 minutos. E isso vai acumulando de forma positiva, né? E assim, outra parada que vale comentar também é a longevidade, né, velho? Como é que a pessoa vai conseguir ter longevidade com uma rotina toda desestruturada e sem pensar nisso? Aí vai virar aquela pessoa que com 40 anos, 45 anos, tá toda arrebentada da saúde, tomando já 2, 3 medicamentos. Só que isso não tem longevidade, né, cara? É reforçado um pouco. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na multinacional. Alguém tinha falado, não, esse gerente que vai entrar aí agora... Eu tinha trocado a gerência, né? Ele já teve burnout só daqui uma vez de ambulância. Tipo, as pessoas falavam isso como se fosse algo, tipo... Isso é admirável. Tipo, não, já aconteceu umas 2 vezes, assim. Você fala, cara, velho, tipo, é isso que eu tenho que mirar, então? É ali que eu tenho que chegar? Tipo... Exatamente. Qual área que tu trabalhava nessa época que você diz, essa época eu trabalhava e ia pra faculdade, qual que era o rolê? Eu sempre trabalhei com TI. Sempre fui focando na mesma área, né? Eu comecei trabalhando com suporte e para um produto. Aí eu comecei a perceber que eu gostava de organização, tudo. Então sempre fui trabalhando na área de tecnologia, mas na área de projetos, processos, organização.
E agora, cara, a galera deve estar se perguntando assim, pô, mas e um cara que trabalha com isso, é especialista em organização, um cara que trabalha com um projeto e tal. A pergunta que muita gente deve estar fazendo assim, você procrastina, cara? Como é que você lida quando você falha na sua agenda? Como é que é a sua reação? A partir do momento que a gente tem a agenda e tem a rotina, acaba sendo uma chance bem menor de procrastinar por motivo, às vezes como motivação. Pô, eu não vou procrastinar isso porque eu não tenho muito claro do porquê eu tô fazendo. Isso reduz. Mas tem momento que acontece, né? Não somos robôs. Às vezes você tá ali de tarde, tá cansado. Acontece comigo. De vez em quando. Tô cansado, eu tenho que fazer a leitura de alguma coisa, eu tô estudando. Eu vou parar para fazer a atividade. Eu percebo que eu já tô corpo meio mole, tô sem energia, eu começo a fazer... Eu faço muita procrastinação ativa. Eu começo a fazer outra coisa que eu tenho que fazer, mas que não é importante. Então, a hora que eu percebo que já tá acontecendo isso, eu paro para fazer uma avaliação. Realmente, tipo, eu tô procrastinando. Porque mas você racionaliza, assim? Eu racionalizo. Tá. Porque eu já tenho clareza, eu coloco muita coisa para ser feita. Eu toco muita coisa, e de novo, vou falar que eu toco muita coisa em paralelo para ninguém deturpar. Tudo vai depender da intensidade que você quer fazer. Se você quer alcançar metas mais rápidos, e de novo, com equilíbrio, não adianta eu querer fazer uma intensidade alta sem ter equilíbrio, porque não chega no longo prazo. Mas, por que eu faço algumas coisas em paralelo? Então, hoje eu treino para triatlon, eu gero conteúdo, eu estou empreendendo e sou diretor numa startup fora do país. Então, é bastante coisa para ser feito em paralelo. Vai acontecer um momento que vai ter procrastinação? Vai chegar uma hora que vai ter um pouquinho de falta de energia, vai ter procrastinação. Mas eu fico muito atento, eu tenho que racionalizar para não acontecer de acumular muito, porque a agenda acaba ficando cheia. Então, pô, eu tô procrastinando porque eu tô cansado. Eu já vou parar e pensar, beleza, procrastinei nisso daqui semana passada também? Procrastinei. Será que é o horário que tá errado? Legal, você faz uma... Entendi. Então eu já paro, porque não... Você faz um diagnóstico. Não adianta, eu não vou ficar repetindo, se tá dando errado, Entendi. Eu quero entregar, legal. Eu quero alcançar. Porque tudo isso que eu faço tem um porquê. Tem alguma meta que eu quero bater, alguma coisa que eu coloquei no meu ano que eu quero alcançar. Então, se eu percebo que eu já estou falhando em alguma coisa de planejamento, rotina, eu já paro e olho para trás. Que é por isso que eu falei de anotar. Porque eu ia falar isso. Se você não tem agenda, vai olhar para onde? Você nem sabe se foi a segunda vez, a terceira, se ocorre sempre. Às vezes tem um horário do teu dia que você procrastina 30% das tarefas, é um pico de procrastinação, mas se você não tem agenda, você não sabe. Não vai ter histórico. Então, é bom ver isso. Você consegue voltar lá e ver, pô, nos últimos dias aqui, tipo, normalmente eu deleto, eu movo de lugar, vai ficar um espaço em branco. Então, ela serve como histórico também, a agenda. Isso, exatamente. Então, eu vou lá e olho, tipo, beleza, eu procrastinei também, era a mesma atividade. Será que é horário? Será que tá muito complexo? Será que eu não pensei em alguma coisa? Eu começo a tentar encontrar o porquê que eu tô procrastinando. E eu vou lá e ajusto. Esse tema do estudo, eu comecei a perceber que eu estava procrastinando quando eu colocava para estudar de tarde. E eu comecei a perceber que eu estava muito cansado. Comecei a inverter. Vou jogar de manhã, mas de manhã tem treino. Então, você vai encontrando uma forma de encaixar com equilíbrio. Como que eu consigo tocar cada um desses pontos de forma que eu consiga gerar resultado e manter isso no longo prazo. Pessoal, para quem não sabe, o Matheus tem um módulo de autogestão lá dentro do reservatório de dopamina. E agora ele veio aqui para Floripa, além de participar do podcast, para regravar o módulo, né? E também ele vai gravar uma aula, uma aulona, uma masterclass, que vai ser disponibilizada para a turma anual do reservatório de dopamina para quem assinar o RD até o dia 19 deste mês de dezembro de 2023. Se você está assistindo esse podcast depois, considere ainda assim assinar o reservatório de dopamina, que você vai ter acesso a todos os módulos que tem lá. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E você tem o link da página ali do reservatório de dopamina, onde você consegue ver todos os módulos que a gente tem lá. Não só as minhas aulas já passou das 100 e eu continuo postando uma aula por semana lá. Só meu, assim, acho que tem umas 80 horas de aula. As aulas têm aproximadamente 40 minutos em média cada uma. Tem umas mais longas de 1 hora e pouco. Tem outras mais curtas de 20 minutos. Mas em média é 40 minutos de aula só nas minhas aulas, que são mais de 100 já sobre neurociência e comportamento. Além disso, você tem aula de autogestão com o Matheus, tem aula de culinária básica. O Lincoln, que veio aqui no podcast lá no primeiro episódio, segundo episódio, também tem aula de nutrição com ele. Tem aula de empreendedorismo com a galera do G4 Educação, tem um monte de aula legal lá para você. Considere visitar a página para conhecer o que é o reservatório de dopamina. E aí, Matheus, pergunto para você, agora você vai regravar o módulo, né? É um módulo que você gravou em que ano aquele módulo? 2000? Gravei no final do ano passado. Final do ano passado. Lançou... Tem muita retenção, a galera assiste bastante, a gente vê lá nas métricas. E nesse novo módulo que você vai subir lá, é aquele atualizado, essa ideia? Eu vou colocar o mesmo conteúdo
que é a base. E aí eu tô adicionando módulos focados também, tipo algumas aulas focadas em produtividade não, procrastinação, carreira, alguns pontos que vão linkar também com carreira. Legal. Porque no final você tem que ter um output disso de organização para colocar em prática ali algum ponto de carreira. Então tem procrastinação, carreira, tem mais coisas sobre autoconhecimento também, reflexão, você conseguir ter esse tipo de raciocínio e racionalizar diante de um problema para conseguir melhorar a rotina. Então tem alguns pontos extras. Legal. Também. E a galera que eventualmente queira... bota o Instagram dele aí na tela, ô Gabs. Mas a galera que eventualmente queira contratar, você tem algum tipo de serviço para o público que está assistindo, assim? Sim. Eu tenho uma mentoria que chama Balance, justamente para falar de equilíbrio. Porque falar só de produtividade não basta, né? A ideia é que você tenha resultado no longo prazo. Então, qual que é a ideia Uma do ideia Balance? individual. Ela é uma mentoria que hoje agora ela está fechada, acesso à mentoria, tem só a aula gravada. Então a pessoa pode comprar lá um pacote de aula, tem 20 horas de aula sobre autoconhecimento, onde vai falar de propósito, reflexão, Legal. journal, organização, planejamento, um segundo pilar de organização. Fala de planejamento, metas, rotina, produtividade, procrastinação. Terceiro pilar, que é sobre carreira. Então, como que eu faço para conseguir desenvolver uma carreira de alta performance? Quarto pilar, que é saúde. Então, a gente fala um pouquinho sobre saúde, porque é um pilar que você tem que ter equilibrado para conseguir sustentar os demais. E o quinto pilar, que é financeiro, onde tem a aula do Rafa e da Jéssica. Porque você precisa ter tudo isso equilibrado para ter sucesso, resultado na vida. Você não consegue só trabalhar a produtividade e não vai ter resultado na carreira. Se você trabalhar só a carreira, como que está o financeiro? Se você trabalhar tudo isso, mas não sabe onde quer chegar, como que está seu autoconhecimento? Então, Perfeito. mescla tudo isso. E a galera, você dava mentoria individual? Eu dou mentoria em grupo. Então, o Balance ele tem as aulas gravadas, você pode comprar hoje. E a mentoria em grupo, eu abro Isso. Aí tá no link da bio, vai ter ali no link da bio se o pessoal quiser acessar. E aí esse é o Instagram dele, pra quem quer seguir também, tá? A mentoria em grupo deve abrir de novo em março. Eu faço uma turma a cada 3, 6 meses, que aí realmente a ideia é acompanhar o pessoal. Como a gente falou, tem muito detalhe sobre rotina. É muita coisinha que você tem que ficar atento. E a minha ideia justamente é você ser acompanhado. É uma mentoria em grupo, você vai ter lá as aulas para assistir, os encontros que são ao vivo. E você tem muito contato comigo. E a ideia é acompanhar essa pessoa no processo de mudança para que ela consiga realmente montar a rotina, que ela consiga olhar para a carreira dela com cuidado, para ela consiga olhar, falar, pô, tu quero definir meu propósito. Qual que são as barreiras que você está encontrando? Então eu tô ali para tirar essas barreiras. Legal. E além disso, sobra tempo pro triatlon. Sobra tempo pro triatlon, tem que sobrar. Legal pra caramba. Vai pra cima aí, Gabs. Então aí tá o Instagram, Mateus, sem TH, Paderes, para quem quiser acompanhar ele. Todo dia tem caixinha ali, tem respostas, tem uma mentoria gratuita. Então fiquem à vontade aí para acompanhar ele no Instagram. É isso, Mateus. E falar uma coisa da RD, você falou das aulas da RD, para quem não assinou e para quem tem dúvida, assim, não é só de comportamento, cara. Eu usei muito as aulas da RD dentro do conceito de liderança, porque você começa a ter mais contexto sobre comportamento mesmo humano. Você fala bastante sobre isso. E ajuda muito no dia a dia. Eu lembro uma vez, uma pessoa que eu estava liderando, ela falou, tinha acabado de assistir uma aula sua sobre como o comportamento era formado. E comportamento disfuncional, você estava explicando. E a pessoa falou, eu sinto muita insegurança porque eu não sou da área e eu quero tirar a certificação porque eu só com a certificação eu vejo que eu vou realmente conseguir falar o que eu quero falar, demonstrar o que eu quero demonstrar. E era a pessoa que mais performava da minha área. Falei, cara, você é a pessoa que mais performa, você não acredita que você... Devia ser a aula das lentes sujas. Cara, eu não vou lembrar a aula, mas eu assisti a aula como se fosse de manhã, eu fui dar um feedback pro cara de tarde. O cara falou, não, eu vou comprar a certificação. Aí eu falei, cara, você tá passando por isso. Você tem o sentimento de segurança, aí você vai lá, você vai tirar a certificação, você vai só reforçar, tipo, que você precisa disso para conseguir dar um próximo passo. Porque você vai tirar a certificação, é óbvio, você vai adquirir algum conhecimento, você vai ter um resultado. E você vai ficar reforçando isso que você precisa, às vezes, pagar alguma coisa, não dizendo que não precisa, mas que realmente era necessário. Perfeito. E você já performa hoje. Então, o conhecimento do RD ali ajudou a dar feedback, ajudou a trabalhar mais no dia a dia, cara. Foi muito bom. Agradeço muito esse comportamento, esse conhecimento que você compartilha. Legal, cara. E assim, muita gente manda, cara. Galera, eu sou de uma multinacional, não sou da área da saúde, isso me ajuda pra caramba. Bem diversificado. A ideia é uma parada de comportar, ensinar. Porque não tem, né, cara? Até então não tinha difundido assim de uma forma fácil de entender e ao mesmo tempo com rigor técnico, né? Acho que por isso que foi um sucesso tão grande. Então assim, pessoal, se você tiver interesse em conhecer o projeto, tá aqui o link na descrição e assina lá que agora a gente vai ter atualização aí do módulo do Mateus.
Vai gravar aí segunda, terça e quarta? Isso. Amanhã também? Segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Legal pra caramba. Então fechou. Deixa aí o seu like no vídeo, assim você reforça o meu comportamento de vir aqui continuar gravando esses podcasts. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá.